Boas-vindas! Ai, Jesus, obrigada, Senhor, por esse tempo de mesa. Obrigada. Helena? Gente, a gente tá aqui agora com uma pessoa que é um presente pra gente. Quando a gente decidiu, né, criar esse podcast, começar esse podcast, a gente já pensou nela. Ela é uma mulher de oração, ela é líder de intercessão da nossa igreja. Então a gente tá muito feliz de ter você aqui. A gente tá muito ansiosa pra aprender com você, pra ouvir você. E eu lembro que quando eu fiz um Face a Face lá em 2018, eu conheci Jesus, você me ensinou no meu Face a Face. Eu não lembro qual meditação que é, porque já faz muitos anos, mas foi numa meditação no sábado de manhã. Mas eu lembro assim que você foi muito usada por Deus, você falou muito comigo, muito mesmo. E é isso, a gente quer muito aprender com você, Mari. Prazer, meninas, estar aqui com vocês, com cada um de vocês, e que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, é uma honra. Amém. Mari, conta pra gente, você nasceu em Marília? Nasci. Nasceu em Marília? Nasci. Olha! Eu nasci aqui em Marília e quando eu tinha 2 anos, os meus pais se converteram. Então eu já cresci na igreja, né? A minha mãe estava grávida do meu irmão e a minha avó, mãe do meu pai, ela faleceu num acidente na estrada. E assim, foi bem difícil para eles naquele momento. E naquele momento de começar a buscar mais a Deus, né? Até então eles eram católicos. A minha mãe tem uma irmã mais velha que ela se converteu, estava indo na assembleia e ela começou a orar por toda a família. Então naquele momento de dor, de buscar mais a Deus, né, eles entregaram a vida ao Senhor. Então eles fizeram 2 viagens assim em família, uma indo para Goiás e outra para São Paulo, que Deus deu livramento para eles na estrada, que simplesmente estouraram os pneus do carro. E assim, foi livramento de vida mesmo. E meu pai participando de um culto em Santo André, Deus usou uma pessoa para falar com ele, né, que Deus estava tirando eles daquele caminho, estava colocando eles em novos trilhos. Aí eles entenderam que aqueles novos trilhos era realmente começar a ir em uma igreja evangélica. Então nisso eu tinha 2 anos, né, o Eduardo, meu irmão, tem um irmão mais novo, ele estava no ventre da minha mãe, ele estava grávida, então o Eduardo quando nasceu já foi na Segunda Batista, e eu, a partir dos 2 anos, já cresci na igreja. Então, assim, foi o comecinho da nossa história. Então, eu tive, assim, esse privilégio de, desde pequena, já estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Já te falaram que você parece a Fernanda Brum, a Priscila? Porque eu pensei isso desde a primeira vez que eu vi ela na igreja. Nossa, verdade. Igualzinho, gente. Eu sempre falei. Ontem à noite, inclusive, o irmão Centurião que foi abrir a porta pra nós falou isso. Sempre pensei. Tava chegando. A Fernanda Brum tava chegando. Mas ela tem cabelo preto, longo. Acho que eu sou só uns 30 centímetros menor do que ela, né? Ela é bem alta. Ela é alta? Ela é alta. É. Assim, mais alta do que eu. Quando a gente teve em Marília, eu vi, não, a altura tá bem diferente. Mas ela é uma bênção, né? Sim. Uma grande mulher de Deus. E você passou a sua adolescência também dentro da igreja? Também. Dentro da igreja? Também dentro da igreja. Eu falo assim, quando eu tinha uns 10 anos, eu tive um avivamento pessoal. Então a gente era muito incentivado na igreja a leitura da palavra. Então eu falo assim que os meus 10 anos foi o ano do meu avivamento, assim, naquele período ali da vida. Que eu lembro de ter lido a Bíblia umas 3 vezes inteira e faltaram alguns capítulos do Antigo para ter completado 4 vezes. E tem uma cena assim que eu guardo com muito carinho, né? De estar uma tarde no quarto dos meus pais, que eles montaram um escritório também, de abrir a Bíblia assim, e ter lido 40 salmos naquela tarde. Eu lembro assim que o Espírito Santo, ele gerou muita fome, muita sede assim. Então a gente era discipulado e semanalmente a gente prestava contas, né? Como foi sua semana de leitura bíblica. Então a gente era muito incentivado a ler as escrituras. Então eu me batizei com 10 anos. Então foi um ano assim que acho que o Senhor abriu os meus olhos espirituais, né, o meu coração, os meus ouvidos para aquela revelação de Jesus como Filho de Deus, né, que Jesus não surgiu em Mateus, mas ele já existia antes da fundação do mundo. Então foi um ano assim muito, muito especial. Não só eu, mas outras crianças ali naquela época também passaram por essa experiência assim de avivamento mesmo, de paixão pelas escrituras. E o fato de ter tido tanto amor pela palavra desde criança, durante a adolescência, me manteve firme. Porque aí quando o pecado chegava e batia na porta,
o Espírito Santo trazia a palavra, né? Pra gente guardei a tua palavra para não pecar contra ti, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, em muitos momentos ali naquela fase, né, que a gente via, às vezes, colegas da sala, aquela modinha, né, de ficar, né, aí eu ficava com Jesus. Ai, ele nos levava para o lugar da oração. E o fato da palavra, assim, estar sendo enraizada no meu coração desde pequena, né? Eu até tentei achar que hoje, mas eu acabei, como eu falei, que nós nos mudamos algumas semanas, está em alguma caixa, a minha primeira Bíblia, né? Que é aquela Bíblia da garotada, que eu ainda guardo ela para quando o Senhor nos enviar filhos, né? Poder dar para eles de presente. Então, eu lembro assim com muito carinho, pequena, né, com aquela Bíblia ilustrada, com desenhos, né, então isso foi muito precioso. Eu vejo que tem muita coisa hoje que eu estou firme em Deus, que a origem foi lá na infância, né, então é um período muito precioso, porque todo adulto é uma criança ou muito bem resolvida ou mal resolvida. Nossa. Né? Então isso E fala bastante. nunca teve um momento que você pensou assim, tipo, em sair da igreja ou da presença? Não, de sair não. Eu já tive época assim que eu morei fora da cidade para estudar, às vezes na juventude, assim, de até ir um barzinho ou outro com amigos, mas nunca assim de beber, de vícios, não. E algumas vezes que eu fui, né, assim, ainda amando Jesus, mas talvez alguns momentos que eu não estava tão firme com ele, em alguns momentos, eu lembro algumas vezes que o Espírito Santo falava assim, aqui não é o seu lugar, né, então o que você está fazendo aqui? E depois eu não frequentar mais. E uma porque estando nesses lugares, né, a gente tem o selo do Espírito Santo e tem lugar que ele não é bem-vindo. Então a gente não bebe, a gente não fuma, a gente não tem vício e você começa a ver ao seu redor pessoas, né, se embriagando e se torna um ambiente que a gente não é bem-vindo naquele lugar. Porque se o Espírito Santo não é bem-vindo, nós também não somos. Então o que a gente está fazendo ali naquele lugar? Então assim, pra glória de Deus, eu nunca me desviei, né? E mesmo às vezes nesses momentos em juventude, talvez quando eu não estava com o coração tão queimando assim por Jesus em algumas estações, o Senhor nunca me permitiu desviar, mas sempre estar na presença dele. Amém. Glória a Deus. E Mari, se assim, hoje você tivesse fosse tomar um café, tá tendo muito essa trend, inclusive, da sua pessoa lá atrás, menina, e agora a Mari de 15 anos e a Mari hoje, né? O que você diria pra ela? Pra sua Mari de lá dos 15 anos? Eu lembrei até da minha roupa que eu usei. Ela é bem detalhista, Ela né? é detalhista e tem a memória boa, assim, me ensina. A memória é boa, assim. No aniversário de 15. Olha, acho que eu diria pra ela que Deus é bom, que Ele é fiel pra fazer além do que ela poderia ter imaginado. Porque quando criança, como várias irmãs da minha mãe eram da Assembleia, então nós frequentamos muitas vezes, assim, né, quando eu ia visitá-las em outra cidade. Então, assim, eu recebi muita promessa quando criança. Eu lembro, às vezes, de chegar alguém para orar, de falar muitas coisas que eu estou vivendo agora. Ah, que Deus vai usar a sua vida, Deus vai colocar a palavra na sua boca. E eu ali, às vezes, brincava de Barbie ainda, brincava de boneca. Às vezes nem entendia, assim, mas guardava no coração, né? Olha, Deus profetizou nações, Deus falou tal coisa. E muitas vezes Deus, Ele libera uma promessa sobre nós, só que a promessa nem sempre é para aquele tempo que Ele falou, é para uma outra estação. E nesse tempo a gente tem que se preparar. Então, se eu olhasse para trás, acho que eu falaria, olha, muitas daquelas promessas feitas já se cumpriram, estão sendo cumpridas. Algumas ainda vão acontecer. Mas acho que eu falaria para ela, Deus é fiel, Deus é bom, Ele fez além. Não há nada que Deus não nos prometa que Ele não cumpra. Tudo que Ele promete, Ele cumpre no detalhe da vírgula. Porque Ele é bom, o nome dele é perfeito, o seu caráter é fiel, então Ele não entra em contradição com aquilo que Ele falou. Nós muitas vezes na terra erramos nisso. Ah, linda, eu vou passar na sua casa, vou fazer tal coisa, e a gente corre e não consegue fazer, mas Deus não faz isso. Se Ele promete, Ele cumpre, né? A palavra fala que de todas as promessas que Ele fez a Israel, todas elas se cumpriram, e na nossa vida também vai ser assim. Só que a gente tem que aguardar, né, com paciência e se preparar para isso. Amém. Amém. Ai, gente, assim, eu tô namorada. Mari,
construiu essa rotina? Porque eu acredito que a oração, ela precisa se tornar uma rotina, um hábito, né? E não é... Acho que uma coisa muito legal que a pastora Raquel, quando ela veio aqui, ela falou isso. Nem sempre é só um arrepio que você sente, né? É a constância, é a disciplina. E como que você construiu esse amor e essa profundidade na oração? Porque eu acho que tudo é uma construção, né? Como que você construiu isso? Porque a gente consegue olhar pra você e ver que você realmente, a gente fala isso com muito temor a Deus, é uma mulher que ama a Deus sobre todas as coisas e que ora muito, sabe? Eu oro, mas assim, a gente consegue olhar pra você e ver o quanto tem profundidade na oração, sabe? Isso é muito lindo mesmo. E eu acho que a gente precisa disso. Todo cristão tem que ter isso, né? Porque você não precisa nem falar, às vezes. Não precisa nem falar. As pessoas conseguem sentir através de você, sabe? A presença do Espírito Santo. De verdade. Como que é? Glória a Deus. Nos ensina. Você falando, eu lembrei, assim, até durante a adolescência, né, um período tão precioso, assim, liderando célula, né, nós somos alguns anos da presbiteriana e tinha algumas células também de sexta-feira. Então foi um período, assim, que eu servia ao Senhor durante a adolescência, durante a juventude. Mas quando eu fiz o meu face a face com Deus, em 2012, aquele amor que eu já tinha por Jesus, pela palavra, né? Já tinha um relacionamento com Deus, mas no face a face eu creio que assim, o Senhor me trouxe para muito mais perto. Ele aumentou muito no meu coração o amor por Ele, né? A paixão por Ele, porque Jesus, Ele está para voltar e Ele vem para buscar uma noiva apaixonada, né? Uma noiva que ama estar com Ele, que ama a sua presença. Porque se nós não amarmos estar com Ele enquanto nós estamos aqui na Terra, como nós vamos passar a eternidade com alguém que a gente não ama? Então a gente precisa amá-lo de todo o coração. E é o Espírito Santo que gera esse amor no nosso coração. Então quando eu fiz o face, né, em junho de 2012, assim, eu senti que o Espírito Santo liberou mais no meu coração essa chama de amor por Jesus. E naquele primeiro semestre eu comecei a fazer parte da intercessão de moças, né? Quando a pastora Evelyn estava em Marília. Era uma salinha bem pequena ali no berçário, né? Poucas moças, e o Senhor foi acrescentando. Então eu comecei a ficar firme na intercessão de moças, comecei a frequentar a intercessão de domingo. E cada vez mais o Senhor foi aumentando essa paixão por Ele, pela oração, né? Aí daqui a pouco eu já vou até compartilhar do meu testemunho de ter feito a carta para Deus. E quando foi em 2020, nós fomos para a escola de oração em Florianópolis. Então a gente fez a escola de oração deles, né? Uma casa de oração lá, cerca de 12 horas por dia. E depois a gente fez 2 anos de um curso de oração deles também, mais 2 anos de um curso de oração da IHOPE no Kansas, dos Estados Unidos. Então, para aprender mais sobre oração, seminário de intercessão com a pastora Zinete. Então, nesses últimos anos, Deus assim aumentou muito em nós a paixão pela oração, né? Porque a oração é o nosso chamado primário. Antes de fazer qualquer coisa, o Senhor nos chama para estar com Ele. Nós somos chamados para trabalhar com Deus, não para Deus, mas Ele quer estar com a gente em tudo que a gente for fazer. Então é o nosso primeiro chamado. E o chamado secundário é o que a gente serve em outras áreas, no podcast, mesmo no ministério de intercessão, de adoração, recepção, tantas áreas que a gente pode servir ao Senhor. Mas o nosso primeiro chamado é para estar com Ele. Então isso o Senhor gravou muito forte no nosso coração, principalmente de 2020 para cá, né? O nosso primeiro objetivo de vida é estar com Ele, é glorificar o nome dEle com a nossa vida de relacionamento. Então, se a gente não se relaciona com o Senhor, a gente vai começar fazendo as coisas sozinho na terra. E assim, Deus não quer isso de nós. Ele quer que a gente receba cura nesse lugar de oração, que a gente receba libertação, que a nossa identidade seja firmada. Tudo que a gente precisa vai vir dele. Então a gente se enche dele, a gente recebe dele inspiração, criatividade. Tantas vezes em oração Deus me deu ideias, né, para escrever pregações, para montar aulas, né? Por muitos anos eu estava em escolas dando aula. Tantas aulas assim que às vezes os alunos, nossa, a aula foi diferente, foi muito legal, eu sabia que tinha vindo dele, a ideia veio dele,
coloca tal imagem no PowerPoint, tal efeito de transição, faz tal dinâmica. Então, assim, tudo que a gente precisa vem dele. Então, a gente não pode fazer nada sem ele. Então, quanto mais a gente vai passando tempo com ele e colocando os detalhes, Senhor, eu tenho um podcast para fazer, Espírito Santo, vamos comigo. Espírito Santo, eu preciso pagar uma conta, prepara uma vaga de carro. Tantas vezes eu venho no centro e falo, vira aqui, vira ali. Quando você vira, tem uma vaga preparada e muitas vezes perto de garagem, nem tem que fazer baliza, você dá certo, dá certo, sai. Então, assim, vou falar um segredo, eu fui ao banheiro antes, mas eu também fui dobrar meus joelhos lá no banheiro, porque assim, não dá pra gente fazer nada sem o Senhor, sem oração. Quando a gente entende que a gente precisa estar nessa dependência dele, tira um peso de nós nunca mais estaremos sozinhos, mas ele quer estar com a gente. E o próprio Jesus falou em Mateus 28:20, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E é todos os dias, com tudo. Senhor, preciso ir ao mercado, tem uma reunião, tem que resolver tal coisa. Tudo que a gente precisa, ele quer estar com a gente. Então, se a gente gera em oração, uma frase, quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. E se Deus passar a trabalhar por nós, gente, é incrível. Cada dia vai ser um dia incrível com Deus. A gente vai ter muitas experiências. Então a gente gera em oração, a gente vive. Depois a gente volta para esse lugar de oração para agradecer e compartilhar. Jesus, obrigada. Obrigada por aquilo que o Senhor fez. Sabe quando a gente conta algo para uma amiga, como a gente está fazendo? Amiga, você não sabe o que aconteceu. Olha, encontrei tal pessoa. Jesus, ele quer ter esse relacionamento com a gente, a ponto da gente abrir o nosso coração para compartilhar com ele, sabe? Tudo. Quantas vezes, às vezes, precisava comprar alguma roupa. Senhor, por exemplo, preciso comprar um blazer branco, preciso de tal... vou contar do blazer, estou vendo o seu? Eu fiquei orando no final, isso foi no ano passado. Falei, Senhor, eu queria um blazer branco. Falei assim, Jesus, eu queria um blazer branco. E comecei a pedir pra ele, só assim, do jeito que eu tô falando. Aí teve um culto, domingo à noite, chegou uma preciosa da igreja, né, que tem loja. E ela falou assim, olha, Jesus falou pra eu te dar de presente. Gente, quando eu abri um blazer branco, eu fiquei tão emocionada, assim, porque Jesus ouviu, assim, ele ouviu isso que eu falei pra ele, assim, ele quer ter esse nível com a gente, da gente falar com ele, porque orar é falar com ele. Orar é dialogar com Deus, é falar com ele, só que é também ouvir a voz dele, ouvir aquilo que ele tem pra nós de direção. Então eu fiquei tão emocionada, assim, agradecendo porque ele escutou o que eu falei pra ele. Não foi uma oração longa, foram poucas, acho que foi uma frase só. Então eu fiquei muito emocionada e cada vez que eu uso aquele blazer, foi o blazer que Jesus me deu. Então assim, ele não tem como, quando a gente vai começando a buscá-lo, sabe, não tem como a gente não estar mais com ele. Ainda que o dia seja corrido, nossa, Senhor, o dia está muito corrido, talvez não vou conseguir passar horas com o Senhor, mas tudo que a gente for fazer, ele está com a gente, tomando café, lavando louça, né? Eu já tive muitas experiências na cozinha, lavando louça, cortando cebola, cortando alho. Aí cortando alho aparece um coração no meio do alho. Tantas manifestações dele de amor. Então quando a gente entende que oração não é um peso, não é um fardo, mas é um relacionamento com Deus e que ele responde, ele escuta, ele responde, o céu se manifesta no nosso mundo físico aqui, em resposta àquilo que a gente está gerando em oração, nesse diálogo de amor com ele. Aí não tem mais como a gente não estar com ele. Por mais que o dia seja corrido, onde nós estivermos, nós vamos falar com ele, nós vamos pedir a presença dele. Porque se ele não for, gente, é um vazio, é o que o Moisés falou. Se a sua presença não for, não me deixa sair desse lugar. A gente vai sentir um vazio sem ele. E é muito pesado a gente tomar as nossas próprias decisões, sendo que Deus pode nos direcionar naquilo que ele tem para nós. Então acho que quanto mais tempo a gente passa com Jesus, mais parecida a gente fica com ele, mais a gente quer estar com ele, né? Já aconteceu muitas vezes, assim, ontem à noite, né? A gente chegou muito tarde pós-conferência.
e queria passar um tempo com Jesus à noite. E já aconteceu algumas vezes eu dormi lá no tapete de oração. Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero te entregar esse dia, toda a honra, toda a glória ao Senhor. Às vezes eu estar tão cansada, algumas madrugadas, de eu dormir, principalmente quando o Fabiano vai pro FAS. Eu falo, Deus, eu vou passar tempo com o Senhor. E já aconteceu algumas vezes de eu estar muito cansada, de eu dormir, acordar 2 horas depois, o Senhor, me perdoa, eu dormi. E o Senhor falava, você precisava descansar. E foi literalmente um descanso. E o Senhor também se alegra com o nosso descanso. O Senhor se alegra com o nosso descanso e da nossa decisão de estar ali. Senhor, eu tô muito cansada, né? Tem um vídeo muito engraçado de uma irmãzinha que fala, eu tô quebrado, mas eu tô com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. E Deus, Ele olha o nosso coração. Então, quando a gente vê a oração assim, não se torna mais um peso, não é mais um fardo. Mas é uma disciplina espiritual que a gente precisa dela para viver. Porque sem Ele, a gente não pode viver. Nós somos criadas para estar com Ele, para toda a eternidade. E já começa aqui, no nosso relacionamento com Ele. Eu dou embalo ou você quer falar? Sabe? Você falou agora sobre disciplinas espirituais. E eu tinha reservado uma pergunta falando exatamente sobre isso. Que as disciplinas espirituais, ela te aproxima de Deus, né? Muito, muito, muito mesmo. Só que a gente também tem que tomar cuidado para essas próprias disciplinas que nos aproximam de Deus não nos deixar religiosos, né, Maia? E como conciliar isso? Como fazer isso? Porque é muito fácil a gente se pegar orando porque... por obrigação, né? Isso eu já me peguei assim, orando só por obrigação, mas não por querer estar ali, ou então fazendo um jejum porque a igreja toda tá fazendo, mas não porque o meu coração se inclinou a Deus e eu entendia o porquê daquele jejum. Então, as disciplinas espirituais, elas são muito importantes para a fé cristã, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar religiosos, colocando todas elas em práticas, né? E o que você tem a dizer? Nessa parte, né, até o Fabiano, né, o meu esposo, ele é uma referência. Ele é muito disciplinado, né? Assim, ele é muito organizado. Nesse ponto, ele é muito melhor do que eu. Eu falo, eu tenho que aprender com ele, né? Ele é extremamente assim organizado. Nós, enquanto mulheres, né, às vezes a gente tem o nosso tempo de funilaria e pintura, vai se arrumar, vai se maquiar. Eu tenho muitos momentos ali que eu tô no espelho, eu tô falando com Jesus, tô me trocando, eu tô falando com Jesus. E o Fabiano nessa parte, né, eu falo que ele é uma das coisas que ele me inspira muito, né, com essa questão da disciplina. O que é importante, assim, a gente tentar ter uma organização da nossa semana. Tem dias, né, que talvez o seu tempo... você tem mais tempo livre, você consegue dedicar um tempo maior ao Senhor. Tem dia que com a correria talvez você vai ter que gastar menos tempo de manhã. Olha, Senhor, eu vou conseguir passar 10 minutos com o Senhor de manhã, 15 minutos, na hora do meu almoço eu vou estar mais um tempo com o Senhor. Só que eu vejo essa disciplina como um relacionamento, sabe? De você querer estar com quem você ama. Então, se a gente ama Jesus, a gente quer estar com Ele. Então, quando a gente vai olhando o lugar secreto da oração como um lugar onde os céus estarão abertos, tudo que Deus tem para nós vai ser liberado nesse lugar. Então, nós vamos querer estar com Ele. Aí vai tirando de nós esse peso, sabe? De achar que é pesado estar com o Senhor. Não é pesado. Quando a gente começa a se relacionar com Ele. Porque a gente tem vários tipos de oração. Nós temos oração de gratidão. Nós temos orações que vão glorificar o nome do Senhor. Quando a gente entra em concordância com o Apocalipse, que digno é o Cordeiro, a gente começa a manifestar na terra o que tem no céu. Nós temos oração de clamor, de nós derramarmos lágrimas diante do altar do Senhor por vidas, pela nossa família, que talvez algum parente não se converteu. Nós temos vários tipos de oração. Tem aquela oração intercessória, que a gente ora pela nação, ora pela cidade, ora pela igreja. Mas nós temos também orações que nós simplesmente vamos abrir o nosso coração para o Senhor. Você vai, Senhor, eu estou triste hoje, eu estou cansada, Senhor, eu preciso liberar perdão para tal pessoa, Senhor, me ajuda a fazer tal... Sabe aquela oração que a gente se abre para o Senhor? E isso começa a mudar a nossa vida, quando a gente abre o nosso coração. Porque quando a pessoa começa a ver que a oração, você tem uma infinidade de possibilidades para você estar no lugar da oração, não vai ser mais pesado.
E uma dica, assim, para quem vai passar tempo com Deus é: leve a palavra. Porque o mundo espiritual ele é movido pela palavra, que é liberada dos lábios do Senhor. E Deus, ele poderia fazer tudo sozinho na terra, mas ele escolheu estar em parceria com o seu povo. Então, quando a gente começa a declarar a palavra no mundo espiritual, tudo vai acontecer, porque é a palavra que foi liberada do Senhor. Então, a gente entra em concordância com a palavra, nós vamos mover o coração de Deus declarando a palavra, e no mundo espiritual é a igreja na terra concordando com aquilo que o céu já determinou. Então, em resposta, o céu vai liberar poder sobre a terra. Esse é o poder da intercessão. Nós estamos nos engajando naquilo que o Senhor disse que Ele faria. Senhor, a Tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor Deus, no Salmo 27, o Senhor Deus é a força da minha vida. Senhor, eu preciso de força nesse dia. Eu acordei que nem a galinha de Angola. Tô fraco, tô precisando da Sua força. E o céu vai liberar força. Porque o céu, a palavra do Senhor nunca volta vazio. Então, se nós entrarmos no lugar da oração com a palavra, declarar ao Senhor de volta os salmos a Deus. Tem muitos salmos que Davi ele estava derramando a sua alma diante do Senhor. Quando a gente coloca um fundo musical, começa a declarar a palavra em voz alta, gente, muda o ambiente espiritual da nossa casa. E nós temos 150 salmos. Se a pessoa se engajar, em um mês ela declara todos os salmos ao Senhor. Se ela começar a declarar 5 salmos por dia, em 30 dias ela terá declarado sobre os céus de Marília os 150 salmos. E muda totalmente, muda a nossa perspectiva, aumenta a nossa fé. E o mundo espiritual ele vai se mover pela palavra de Deus. Tem um versículo, eu falo que é o versículo da minha vida, que é o Salmo 139, versículo 16, que fala assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. E tem versão que vai falar: os teus olhos viram o meu embrião, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. E no versículo 17: e que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Eu gosto muito de ilustrar, então eu trouxe algumas coisas aqui. Por exemplo, a gente vê que muitas vezes nós escrevemos a história da nossa vida, mas o Salmo 139 fala que no livro do Senhor todos os nossos dias já foram escritos. Então significa que eu posso abrir mão da minha caneta aqui na terra para usar, representando a caneta do céu. Se Deus tem pensamentos sobre nós, se tem um livro no céu com a minha história escrita, eu posso abrir mão de fazer as minhas escolhas, de tomar as minhas decisões. Senhor, eu abro mão da minha história, de escrever, para viver a história que o céu tem para a minha vida. E onde Deus vai começar a revelar para nós a história, o que Ele tem? No lugar da oração. Então, quando a gente entende esse nível de relacionamento com o Senhor, qual é a história que o céu escreveu para mim nesse dia? Qual a história que o céu escreveu para mim nesse dia 3 de março de 2025? Estar aqui com vocês. Qual a história que o céu escreveu? Nós estarmos juntas aqui, os meninos aqui que estão nos bastidores, estarmos juntos aqui, fazendo algo pelo reino. Senhor, qual a história que o céu escreveu para nós amanhã? O que o Senhor tem? E quando o versículo 17 fala que são preciosos os pensamentos, e o salmista vai seguindo: se eu pudesse contar, eles excederiam os grãos de areia de uma praia. Não tem como a gente contar. Então assim, se Deus tem tanto para derramar sobre nós, por que a gente vai buscar fora aquilo que Deus vai revelar nesse lugar da oração? Então muda tudo. Aí não tem mais como a gente olhar esse lugar tão incrível de céus abertos, de projetos que virão, de criatividade. Tenho certeza que vocês começaram com projetos, com ideias que o Senhor foi dando, porque era a história que o céu escreveu. Vocês foram se alinhando ao que Deus tinha. Então é um lugar de alinhamento, esse lugar de oração. Achei que você ia falar alguma coisa, não? Ai, gente. Não muda a nossa perspectiva? Sim. A gente não, eu vou entrar porque eu tenho que orar para a minha família. A gente ora, só que não é só isso. A gente tem muito para viver em Deus. Muito. Posso contar uma experiência para vocês? Olha,
como você falou para eu trazer alguns objetos que me marcaram, então eu trouxe alguns, né? Nós estávamos, acho que faz uns 2 anos, né, em Curitiba, participando de uma conferência da F-Hop, uma conferência inclusive de oração, né, na primeira igreja batista de Curitiba. E nós estávamos na casa da minha tia antes, e eu já acordei aquele dia pedindo o coração de Jesus, né? Falei, Senhor, me dá o seu coração. E aí chegou lá na igreja, foi muito falado sobre o coração de Jesus, esse coração de amor. Então eu passei o dia na conferência, Senhor, eu preciso de um coração igual ao seu. Me dá um coração igual ao seu. Sabe aquela oração que a gente se quebranta, que a gente mais chora do que fala, né? E é uma oração que eu creio que Deus ele se agrada muito, porque ela vem com quebrantamento e rendição. E quando nós voltamos à noite, né, a minha tia falou, Mari, nós estávamos no shopping hoje à tarde e tal. Ela falou assim, olha, e Jesus falou para te dar um presente. Eu falei, verdade, Shalom, né? Quando fala que Jesus falou, aí eu já fiquei, é verdade. Aí ela chegou com essa caixinha, gente, e lembra que eu tinha pedido, Jesus, eu quero o seu, pedi no coração dele. Aí a caixinha falava assim, amo você, com o coração. Se ela tivesse dado só essa caixinha, eu já teria ficado muito feliz, porque eu já vi esse amo você com o coração como uma resposta do que eu tinha pedido pra ele. Aí quando eu abri o presente, olha, é um conjuntinho assim, tudo de coração. Um anel de coração e um par de brinco também de coração, né? E com dourado, que é uma cor que eu gosto muito. Gente, eu fiquei muito emocionada, assim, eu gostei muito do presente dela, mas muito mais porque foi uma resposta daquele momento de diálogo, de oração com Jesus, né? É como se o Senhor falasse assim, eu tô tocando o seu mundo físico, eu tô tocando o seu natural, para falar que eu te ouvi, eu ouvi você pedindo, que você quer meu coração. Isso ele vai dar espiritualmente, mas quando o Senhor toca o nosso mundo físico, é como se ele quisesse que nós sentíssemos muito o amor dele. Eu tô vendo o que você tá falando. Eu tô vendo o seu coração. Eu tô vendo a intenção do seu coração. Eu tô ouvindo os seus pensamentos. Eu tô lendo os seus pensamentos. Eu tô ouvindo o som da sua voz. Então a gente se sente tão amado, né? E foi um dia que me marcou muito, assim. Eu guardo com muito carinho. Porque foi um marco, assim, a gente precisa ter marcos com Deus na nossa vida, na nossa história, ter registros, né, cadernos de oração, registrar as nossas orações, porque passa o tempo, quantas vezes eu andei pegando o caderno de oração, 2015, 2014, e Senhor, o Senhor atendeu essa oração, olha isso aqui nós estamos vivendo agora, e a gente vai gerando em nós gratidão pelos marcos do Senhor na nossa vida. Então isso é algo muito precioso, sabe? Ter um caderno de oração, registrar. Tem orações que eu vou ler de novo, eu começo a chorar, porque, meu Deus, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Se tem algum que te fala, Senhor, ainda vou gerar em oração essa parte aqui, né? A sua palavra diz, então eu creio que o Senhor vai fazer, que o Senhor é fiel, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou na sua palavra. E a gente tem, meninas, mais de 8.000 promessas. Então é muita coisa pra gente orar, né? Pra gente não ter medo, a gente se apropriar daquilo que Deus falou que ele faria, né? Se o Senhor falou para Josué, seja forte e corajoso, isso é para nós hoje. Tantas vezes a gente precisa de força, a gente precisa de coragem. Senhor, a tua palavra diz, seja forte e corajoso. Espírito Santo, me dê essa força, me dê essa coragem. Eu preciso, não posso sair de casa se a sua força, a sua coragem não estiver sobre a minha vida. Aí muda tudo. Pode ter sido uma oração de 5 minutos, 1 minuto, mas Deus ouviu. Então a gente vai sair daquela situação de algo religioso para entrar nesse nível de relacionamento, a ponto da gente pensar algo em sintonia e Deus fazer acontecer. A gente fala, Senhor, mas eu pensei e te convidei para esse pensamento. Aí o Senhor faz acontecer. Então a gente vê, nossa, uau, o céu é de verdade, né? Deus ele é real e ele se manifesta no nosso mundo físico. Amém. Amém. Olha, eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu amo ficar ouvindo as experiências que as pessoas têm, né? Com Deus. Você já falou várias aqui, também muito, inclusive. Mas eu queria que você contasse um pouco pra gente uma experiência que você teve assim, orando, sabe? Em oração com o Senhor. Amém. Amém. Eu tive 2 experiências com Deus que me marcaram muito, né? Eu comecei a pedir pro Senhor que eu queria ter experiências com o céu.
porque o Senhor me permitiu ter experiências nessa caminhada, né? Aqui na Terra. Eu vou até começar por essa, tá? Que você falou. Eu estava um dia me arrumando assim no banheiro, antes de chegar na experiência do céu, tá? Passando maquiagem, e eu fui passar aquele pincel de iluminador. E eu vi que ele estava muito velho. Aí eu falei, Jesus, eu estou precisando de um pincel de iluminador. Falei assim, e continuei ali, ouvindo louvor, cantando e tal. Terminei, e deu alguns dias eu fui num chá de mulheres, num buffet, e a minha cunhada estava comigo. E aí teve sorteio de brindes, né? Gente, eu pra ganhar sorteio de brindes, só às vezes que eu pedi pra Jesus, algo muito específico que ele fez, num casamento, num lugar que aconteceu. E quando eu vi um sorteio de uma determinada loja, eu falei pra minha cunhada, eu gostaria de ganhar um presente dessa loja. Gente, pra minha surpresa, eu fui sorteada com um presente daquela loja. Mas quando eu abri o presente, eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas. Por quê? Eu pedi pra Jesus um pincel. Aí o que eu ganhei? Um kit com 10 pincéis. Aí começou a sair lágrima. Minha cunhada, nossa, você gostou bastante assim? Falei, Gi, eu estava esses dias me maquiando e eu falei pra Jesus que eu precisava de um. E aqui tem 10 pincéis. Sabe? Então isso assim, foi uma experiência de oração. Muito simples, assim, de cotidiano. Mas assim, Jesus estava lá ouvindo. Então eu guardo assim como marcos, sabe, uso assim às vezes, mas cada vez que eu olho eu falo, Senhor é fiel para ouvir uma frase que a gente tá falando. E foi uma experiência muito linda. E voltando àquela do céu, eu comecei principalmente no ano retrasado a falar para o Senhor, né, Senhor, eu quero ter experiências com o céu, né? Abre os meus olhos espirituais, eu quero ver a sua face. E eu comecei a pedir muito por isso. E nós tivemos na igreja, foi na verdade no ano retrasado, agora que já virou ano, né? A gente teve uma conferência de avivamento e veio um pastor muito usado por Deus, acho que vocês lembram, né? O Gerson Fidalgo, da Guatemala. Assim, então o Espírito se derramou muito sobre a igreja, né? E ele chamava algumas pessoas no altar e ele orou por mim e o Senhor liberou um dom assim muito lindo e eu caí, assim, comecei a sentir o Espírito Santo. Só que eu falo que tão mais profundo do que o dom foi a experiência, porque eu fiquei caída no chão, assim, sentindo muito o Espírito Santo, sabe? Quando ele vem, parece que a gente está levando choque no corpo. E eu ouvi a voz de Jesus. Jesus falou assim, Mariana, você é capaz de suportar o peso da minha glória? Jesus me chamou 2 vezes pelo nome. E eu falei, sim, Senhor. E eu comecei a perder a percepção do que estava acontecendo ao redor. Foi como se o Senhor me tirasse dali em espírito e eu já não ouvi mais nada do que estava ao meu redor, as pessoas orando, e eu comecei a me ver entrando no céu. Então, assim, foi uma experiência de arrebatamento com o céu, uma experiência com o Senhor. E eu comecei a ver os portões do céu. E assim, eu tenho até hoje um coração muito de criança, assim, com Jesus, sabe? Quando eu vi aqueles portões, gente, eles eram dourados, eles eram lindos. E eu falei, Senhor, eu posso tocar esse portão? Gente, eu lembro, assim, de ter segurado e as minhas 2 mãos ficaram geladas. Sabe quando a gente coloca a mão, assim, aqui não tem no metal? E assim, e Jesus falava comigo, foi muito forte. E ele falou assim, você ora tanto para que o céu se manifeste na terra, você precisa ver o que tem aqui. E eu comecei a ver a entrada do céu, né? E tinha muita luz, muita luz. É um lugar maravilhoso. E eu comecei a ouvir a voz dos anjos cantando, mas era muito real, assim, muito audível, os instrumentos e o que eles estavam cantando. E eu percebi que à medida que eu fui ouvindo, eu comecei a orar muito em línguas e como se Deus estivesse alinhando aquilo que eu estava ouvindo com aquilo que eu estava cantando. E o Senhor me permitiu ficar um tempo ali. E Jesus falou comigo uma frase, quando voltasse aqui para ler Apocalipse 22:17, que depois eu vou ler para vocês. E assim, foi tão forte, gente, foi tão forte. O Senhor não me permitiu entrar e ver todo o céu, mas aquele momento da entrada. E meu corpo, quando eu senti que eu tava voltando assim, sabe, começando a ouvir o que as pessoas estavam falando, a igreja, eu falei, Senhor, eu quero estar com o Senhor. Mas eu pra quê? Tava tão bom esse lugar.
porque assim, Jesus, ele foi vindo na minha direção e era a descrição do que tem em Apocalipse. As vestes dele resplandecentes, o rosto dele com muito brilho, assim, né? Ele veio a uma certa distância e era muita luz no rosto dele, mas a voz dele me chamando 2 vezes de Mariana, porque as pessoas me chamam muito de Mari, né? Mas o meu nome mesmo é Mariana. E quando eu fui vendo que eu estava aqui voltando, que já não estava mais vendo, eu falei, Senhor, eu preciso do Senhor aqui comigo. Eu preciso da sua presença aqui. E ele intensificou mais aquele derramar do Espírito Santo. E foi muito interessante que eu nem sei quanto tempo depois que eu levantei, as minhas costas estavam pingando. E quando eu fui ler o texto aqui que Jesus falou, que ele falou para ler, é Apocalipse 22:17, que fala: o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, e aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Então o Senhor falou que ele está voltando, que ele virá. E quando eu li essa parte da água, minhas costas estavam pingando, sabe? Foi como se o Senhor tivesse já derramado dessa água da vida. Então foi uma experiência assim com o céu que foi muito forte. Foi a primeira experiência que eu tive com o céu. E a segunda foi no ano passado, na sala, vai completar 1 ano esse mês, na sala de oração, que eu estava orando. E orando, os pastores estavam em reunião, então eu estava sozinha ali com o Espírito Santo. Comecei a orar pela manifestação do céu na terra, para que a glória do Senhor viesse sobre a igreja, pelos pastores, aquilo que estava na reunião que o Senhor derramasse. E eu comecei a interceder. Aí chegou um momento que eu senti totalmente o Espírito Santo me possuindo, que eu comecei a orar. Sabe quando não é mais você orando, é o Espírito orando através de você? E aí novamente eu já não estava mais vendo a sala de oração, eu comecei a ver o céu novamente. E algo que eu esqueci de falar, a minha mãe até contou naquela primeira experiência que ela estava perto, eu fiquei muito tempo cantando naquela noite da igreja. E ela falou, você cantava tão afinado. Aí o Senhor mostrou que Ele me fez cantar na terra o que eu tinha ouvido lá no céu, que é algo que não tem como a gente reproduzir se não for através do Espírito Santo. Então aí novamente nessa experiência, nesse dia na sala de oração, eu comecei a ver o céu de novo e novamente ouvir os anjos cantando, ouvir a afinação, assim, a trombeta, os instrumentos que estavam tocando. E no céu a gente tem um som curto na terra. Ele é santo, ele é digno. No céu era mais comprido. O som era um som comprido daquilo que eu estava ouvindo. E eu comecei a ouvir e cantar. Mas eu cantava, assim, foi uma experiência, gente, assim, é difícil até descrever. Muito forte. Dessa vez eu só vi Jesus vindo na minha direção, mas eu vi que Ele queria que eu ouvisse. E ao mesmo tempo que eu comecei a ouvir e cantar e orar em línguas, eu comecei a cantar frases em português. Frases, né, que falavam que Ele é santo, que Ele é digno, que o Cordeiro já venceu, que o Cordeiro é digno. Manifesta o som do céu. E eu fiquei um tempo ali no céu ouvindo e cantando. E quando eu voltei assim em si, que eu vi que eu estava aqui, eu caí prostrada, porque eu entendi o que o Senhor tinha feito, sabe? Eu caí com tanto temor assim, mas tinha um temor. Aquela sala estava tomada da glória de Deus, estava tomada. E o Senhor começou a falar, escreve aquilo que você ouviu, porque Ele estava me dando uma canção que chama Manifesta o Som do Céu. Aí eu comecei a registrar, e eu fiquei por dias muito passada. Eu acho que essa segunda experiência, ela foi mais forte ainda do que a primeira, cantando aquilo que eu tinha ouvido. E eu fiquei assim com o ouvido, parece que muito sensível, sabe? E ficava vindo aquele som dos anjos. E eu lembro, gente, que quando eu fui olhar o relógio, parecia no céu que eu tinha ficado uns 5 minutos ouvindo e cantando. Quando eu olhei, eu estava mais de 1 hora nesse processo, cantando, ouvindo. Então o tempo que eu voltei em si, que eu falei, não, estou aqui na sala de oração, tinha passado mais de 1 hora. Então Deus falou muito comigo sobre o nosso tempo, porque é o que a palavra fala, 1 dia e 1000 anos para Deus. No céu foi como se fosse 5 minutos, mas aqui na terra passou mais de 1 hora. Então, assim, o tempo para Deus é muito diferente do nosso, né? E nos faz até pensar o que a gente tem feito com esse tempo, né? O que Deus fez na minha vida ali com 5 minutos de experiência no céu. Parecia 5 minutos lá, mas aqui foi mais de 1 hora.
Então, assim, me marcou muito essa questão do tempo. E algumas vezes já aconteceu na igreja, quando teve manifestação muito forte do Espírito Santo. Uma vez eu até falei pro Vini do teclado que ele começou a tocar naqueles momentos que a glória está sobre a igreja, naquele mesmo timbre que tem no céu, que é diferente do que a gente toca aqui. Então, quando a gente está nesse momento de adoração, declarando o que tem no céu, o que tem no céu vai vir sobre a terra. Então, acho que de tudo, de resposta de oração, foram essas duas, né? E eu estou pedindo mais uma vez, Senhor, eu quero te ver mais, quero ver mais. Tem muito do céu ainda para ver, tem muito, mas o que dá para falar para vocês é que o céu é real, o céu é de verdade, Jesus é incrível, Jesus é maravilhoso. E a gente tem muito, muito para receber da glória dele, muito para conhecer, né? Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que a gente tem o que conhecer, porque o Senhor, ele é fonte inesgotável. E ele falou dessa água, né? Quem quiser venha, receba de graça dessa água da vida. Então, acho que como experiência de oração, assim, acho que essas duas foram as mais marcantes, né? Nossa, gente, eu ficaria horas ouvindo essa história. Horas e horas. Eu também. Acaba de passar, eu não entendi que você continuar. Acho que tô orando um pouco, gente. Orar mais. Eu não tô orando com você. Deus vai fazer, gente. Amém. Nossa. Ele é fiel. Quando a gente entende, assim, que tudo que a gente precisa tá nele, sabe? Muda tudo. Muda tudo a nossa perspectiva, tudo. O Senhor tem nos ensinado, assim, né, a orar por tudo, sabe? Senhor, meu perfume tá acabando. Senhor, sabe, detalhe? Esses dias mesmo, eu falei, Senhor, meu perfume tá acabando. Aí, como eu fiz aniversário ontem, aí a minha cunhada, o que você quer ganhar? Roupa ou perfume? Eu falei, Senhor, sabe coisa assim? Que você fala, é isso que o Senhor quer nos ensinar. Vocês só precisam de mim nessa terra. Ele é dono do ouro e da prata, ele é dono dos recursos, tudo que a gente precisa, se for algum material, tudo vai vir dele, ele é nossa fonte. Tudo que a gente precisa para preencher o nosso coração vem dele. Gente, tantas vezes a gente passa, né, por luta, passa por momentos às vezes difíceis, por circunstâncias que entristecem, mas se a gente focar os olhos em Jesus, todas essas coisas, elas não vão mais nos machucar como machucariam, não vão mais nos ferir, nos entristecer. A gente pode sim ter momentos, Senhor, eu estou triste com isso, Senhor, tal situação, mas se a gente leva isso para o Senhor e a gente recebe uma outra porção dele sobre a nossa vida, algo que a gente vê como desse tamanho, vai ficar assim, perto da glória dele, perto de quem ele é, perto de tudo aquilo que ele tem preparado para nós. Então imagina, Gi, por exemplo, você se entristeceu com alguma coisa, aí Deus tinha falado algo tão grande com você está sonhando com o casamento, você está planejando, aí aconteceu uma vírgula, se a gente focar naquilo, a gente acaba se esquecendo, peraí, mas e tudo que Deus me prometeu que vai fazer? E tudo que eu estou construindo no Senhor, tá, isso me entristeceu? Senhor, mas eu te entrego, cura meu coração, não me deixa sair daqui com essa amargura, tira isso do meu coração, me dá um coração igual ao teu. Aí a gente volta a se alinhar naquilo que Deus tem para nós, a gente volta a se alinhar no propósito dele. Aí as pedrinhas no caminho, digamos assim, não vão nos paralisando, porque a gente vê muitas pessoas paralisadas com metas, com projetos, com sonhos que Deus colocou, com pensamentos preciosos que Deus colocou, e a pessoa às vezes paralisa. Ah, mas me feriram, ah, mas alguém falou isso, falou aquilo. Não, a gente tira os olhos e os ouvidos do que Deus falou para projetar no homem. Não, a gente tem que projetar em Jesus, e essas outras coisas o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, vai nos ensinando a ter maturidade no caminho, para não deixar essas vozes do mundo, circunstâncias, tamparem a voz de Deus, que é tão audível para cada uma de nós. É dependência, né? Total, assim. Dependência. Todas as áreas. Dependência. E isso é algo que o Espírito Santo ensina. Posso compartilhar a história? Pode, com certeza. Você tá falando da juventude, assim, né? Meus pais, na minha... Entre adolescência e juventude, assim, acho que eu devia ter uns 18, 19 anos, eles me deram um livro chamado Romance, A Maneira de Deus.
Gente, é um livro incrível, né, de um casal norte-americano, sem se conhecer. Eles já tinham se decepcionado com pessoas e tal, principalmente ele. Então eles escreveram cartas para Deus, né, pedindo um esposo, ele pedindo uma esposa e ela pedindo um esposo. Esperaram em Deus. Sabe aquelas histórias de filme? Parece uma história de filme. Eu li, nossa, Senhor, que lindo, né? E eu ali jovenzinha, nossa, demais. Mas eu falei, Deus, mas como assim, né? Vou deixar o Senhor escolher meu marido? E eu, gente, sério, eu pensava assim, vai que Deus me manda, né, um missionário lá do Cazaquistão, um país que tem homem bomba, alguma coisa. Como que vai dar certo, né? Enfim, eu falei, lindo livro, né? Li, guardei. Aí, gente, eu tive um namoro, assim, que durou alguns meses, né? Em santidade e tudo. Mas sabe quando você termina, você vê que não era quem Deus tinha, você vê que você perdeu tempo. Aí, eu tinha até morado em Santo André, voltei para Marília, né, uns anos depois desse livro, e achei esse livro de novo. Falei, olha, aquele livro que os meus pais, que eu li alguns anos atrás. Gente, quando eu fui ler esse livro pela segunda vez, eu li esse livro pingando, as lágrimas assim escorriam. Falei, Senhor, me perdoe, porque eu podia ter confiado no Senhor, né? Eu podia ter, para que eu vou gastar tempo namorando alguém que às vezes não é nem quem o Senhor preparou para mim? E o Espírito Santo começou a construir no meu coração confiança. Que se eu posso confiar em Deus em todas as áreas, eu posso confiar nele nessa área de relacionamento. Aí o Senhor começou a já trabalhar no meu coração, sabe? Que essa área ele poderia cuidar, que eu poderia deixar ele escolher, né? Foi passando os anos e em 2012 eu fui fazer o meu face a face. E nesse ano de 2012 foi um marco de Deus na minha vida. Foi o ano que eu entrei para a intercessão de moças, né? E o Senhor, trabalhando essa construção no meu coração, o Espírito Santo me levou a ter coragem de falar assim, Deus, eu entrego essa caneta da minha área sentimental para o Senhor escrever a minha história. Eu vou abrir mão, né? Parecia, gente, a oração mais doida da vida. Eu vou abrir mão de escolher o meu marido. Eu vou deixar o Senhor escolher. Ainda, né, que seja um missionário lá do outro lado do mundo, que era o meu receio na época. Aí, gente, olha, em maio, dia 5 de maio, né, de 2012, aí eu fiz uma carta para Deus. Eu coloquei nesse envelope aqui. Esse envelope é um convite de casamento, né? E eu coloquei a carta aqui. Aí eu fiz uma carta porque eu estava aprendendo sobre oração, principalmente naquele ano, que a gente precisa ser específico na oração. Aí eu coloquei nessa carta mais de 52 itens, pedindo meu esposo como eu gostaria que ele fosse. Então eu pedi muito, né, que fosse um homem de oração, que fosse um homem de Deus. Eu frisava muito que fosse alguém de oração. Mas eu coloquei muitas qualidades, muitas características físicas, que fosse mais alto do que eu, que fosse mais velho do que eu, que tivesse o cabelo castanho. Pedi um item que eu coloquei, que as minhas mãos pudessem deslizar no cabelo dele. Eu pedi muitos detalhes físicos, que ele gostasse de jogar futebol. Até isso eu coloquei, porque na adolescência eu joguei bastante, né? Então, muitos detalhes físicos eu coloquei. Até que ele tivesse bastante pelo no braço, né? Porque eu sou descendente de espanhol. Então, eu falava, imagina, se Deus me manda um homem sem pelo no braço, vai nascer o bebê com o braço peludo, vai falar que puxou a mãe. Ah, não, Senhor, não quero isso não. Então, o Senhor me manda um homem com sobrancelha grossa também, outro detalhe. Então, eu fiz muitos detalhes nessa carta. E orei. E fiz assim, Senhor, assim que eu gostaria de ter um marido, mas eu vou deixar o Senhor escolher. E foi uma decisão de vida, né? Porque eu fui conversar com o nosso pastor de jovens, né? Ele leu a carta, ele orou comigo, abençoou, ainda falou assim, entrega para ele no dia do seu casamento. Então foi uma decisão de vida, de deixar Deus escolher. E eu coloquei na carta, né? Nessa carta que foi na verdade uma oração. Senhor, também faz de mim uma mulher virtuosa, me prepara para ser resposta na vida de um rapaz de Deus. E eu fui para Provérbios 31, para aprender como é uma mulher virtuosa. Tantas qualidades que ela tem. E eu pedi para que o Senhor me preparasse. E nesses anos, né, aqueles anos da espera, eu tomei essa decisão de orar por ele, de jejuar.
Então muitas vezes chegava do culto DIP, ia fazer uma mini vigília, ficava até 2, 3 da manhã, né, com o Senhor. Vocês lembram aquele louvor do Davi Sasser, Tua graça me basta? Sim. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Me marca muito aquele período. Então eu passava um tempo, gente, parecia oração de doido. Senhor, não sei onde meu futuro marido está, não sei o que ele está fazendo, guarda ele, prepara ele para mim, faz dele um homem de oração, um homem de Deus. E sabe, meninas, algumas vezes, né, no culto DIP, na hora do louvor, eu sentava sempre no segundo banco ali na Goiás. O Espírito Santo falava assim: dobra os joelhos, porque vamos estrear o nosso ensino. Dobra os joelhos, porque ele não está bem. Aí eu dobrava meus joelhos no meio do louvor, parecia oração de doido. Senhor, não sei onde meu futuro marido está, não sei o que ele está fazendo, o Senhor mostra que ele não está bem. Então guarda a vida dele, envia os seus anjos, atrai o coração dele ao Senhor. Aí eu chegava em casa e ficava orando. E nesses anos, assim, que eu esperava, né, eu fiz essa carta em maio de 2012. Então, em junho, no mês seguinte, eu fiz o Face de Moças, né? Então, aquele encontro lá com Deus, aquela chama de oração que o Senhor derramou, me fazia orar muito por Ele. E era uma oração, assim, eu trouxe até mais um... Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Aqui, ó. Eu trouxe até esse objeto aqui. Gente, não tem como a nossa vida não ser movida pela fé. E nesses anos da espera, às vezes tinha momentos que eu ficava ansiosa, né? Eu via às vezes as amigas namorando. Sempre tem aquela tia, né, que vai perguntar: você não tá namorando? E aí, você não tá namorando? Tal, aquela pessoa que pergunta: não estou namorando, eu estou orando, né? Estou esperando o tempo de Deus. Quando o meu coração ficava ansioso, assim, sabe? O que eu fazia? Eu escrevia. Então eu comecei a fazer cartas para ele. Tenho cartas, gente, que quando eu leio hoje, eu só tô com envelope, que eu não estou com elas, mas eu começo a dar risada. Meu amor, gostaria que você soubesse, né, que 2 pessoas entregaram a vida para Jesus hoje na cela. Eu era líder e hospedeira na época, então eu compartilhava, né, gostaria que você soubesse que eu te amo. Então eu registrava no papel, muitas vezes, os meus sentimentos, e que eu queria que ele soubesse que eu estava orando por ele. Porque quando o Senhor o trouxesse, eu queria poder entregar algo que tinha sido gerado em oração. Então, Deus foi gerando no meu coração. No dia do casamento, você vai entregar não só esse envelope aqui, mas essas cartas que foram feitas. E, gente, tem carta que quando eu leio hoje, assim, meu Deus, assim, você vê, é o Fabiano que está escrevendo, eu nem sabia quem seria. E muitas cartas eu colocava, né, convicta do nosso propósito em Deus. E teve um ano, no final do ano, que eu queria estar com ele no Natal. Aí eu comprei um cartão e eu escrevi: meu amor, gostaria muito que você estivesse aqui comigo, mas saiba que eu te amo, nananana. E, gente, sabe, uma postura, que isso é muito legal, assim, né, quando os jovens forem ouvir. A gente precisa ter uma postura de confiança no tempo da espera e de honra. Então eu buscava fazer Provérbios 31:12, que a mulher virtuosa faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida. E o antes inclui antes de conhecer. Então eu evitava conversinha com o rapaz. Se alguém me mandava mensagem no particular, eu sempre preferia conversar pessoalmente com mais pessoas. Eu tomei uma postura assim de honrar o meu futuro marido. E foi interessante que aquele ano que eu fiz o cartão, acho que em dezembro, janeiro, assim, o Fabiano já estava na igreja, né? Isso já era em 2015, 2014 para 2015, ele estava na igreja. Eu sabia que ele era uma pessoa da igreja ali, era um líder de célula, supervisor e tal. E ele soube que eu dei aula para a sobrinha dele, né? A filha do irmão mais velho dele. E aí ele veio só me falar, mandou: acho que você deu aula pra minha sobrinha. E eu com essa postura de honrar o marido, de evitar conversar, eu fui super seca com ele, né? Nem sabia que ele seria, né, o meu futuro marido. Que aí depois eu até falei pra ele: olha, você me perdoe, né, que eu fui um pouco seca na resposta, que eu tava honrando, na verdade tava honrando ele mesmo, né? Porque a gente precisa ter uma postura de honra. Então, ainda que não chegou o futuro marido, a gente pode escolher honrar, né? Evitar conversas com rapazes, guardar o nosso coração. Então, gente, tantos jejuns eu fiz naquele tempo, né? Gerando em oração. E no ano seguinte, né, Deus usou pessoas para trazer o Fabiano para a igreja, né? Ele fez o face a face com Deus. E Deus começou a fazer a obra na vida dele. Eu não conhecia a vida, não conhecia ele, né? E o Senhor trouxe de uma forma muito linda, usando pessoas. Ele fez o face a face,
ele se batizou, né? Ele começou a liderar célula, ele começou a buscar o Senhor. Então aquilo que eu estava lá no secreto gerando em oração, Deus estava trabalhando na vida dele. Isso é importante, porque nós não somos o Espírito Santo na vida de alguém, né? Deus vai usar pessoas, mas o rapaz, ele precisa primeiro amar a Jesus. A moça precisa amar a Jesus primeiro. Se a gente ama Jesus com todo o coração, a gente vai honrar a pessoa que Deus colocou. E aquilo que falta em nós para ser ministrado pelo Espírito Santo vai vir do Senhor, não vai vir da pessoa. Senão a gente vai sempre cobrar o outro de atenção, de carinho. Na verdade, está faltando tempo com Deus. É verdade. Não é? A gente se alinhar ao projeto do céu. E Deus trouxe o Fabiano, né? Foi em 2015, Deus começou a aproximar o nosso grupo de amigos. E eu fui vendo nele, eu peguei minha cartinha e falei, nossa, esse rapaz tem muita coisa que eu pedi para Deus dessa lista aqui. E Deus foi aproximando o nosso grupo de amigos, inclusive num monte de oração, né? A gente foi orar depois do culto. Enfim, Deus foi aproximando, a gente começou a conversar. E eu fui vendo, falei, Senhor, tem muita coisa nessa carta, na vida dele. E eu comecei a perguntar como estava a sua vida lá em 2012, lá atrás, naquele ano que Deus falava, dobra o joelho, que seu futuro marido não está bem e tal. Aí ele começou a me contar que ele não conhecia Jesus naquele ano. Foi um ano que ele teve crise de ansiedade, de depressão. E chegava sábado à noite, ele pegava o carro e começava a dar volta na cidade, sem saber o que fazer da vida. E era exatamente os horários que o Espírito Santo falava, dobra o seu joelho porque ele não está bem. Né? E assim, nossa, foi muito forte quando ele me falou, porque eu falei, Senhor, se eu não tivesse orado, né? Se eu não tivesse pagado um preço de oração pela vida dele. E ele contou que teve um dia que ele estava tão mal que ele chegou em casa e começou a tomar um monte de remédio. Para a glória de Deus, era fitoterápico, né? Não aconteceu nada com ele. Mas me gerou muito temor no coração. E se não tivesse orado? E se não tivesse, gastado esse tempo na presença de Deus? Porque ele ainda não conhecia Jesus. E o Senhor, ele me levava muito a orar pela minha sogra. Isso foi uma coisa que me marcou muito, para gerar um relacionamento de amor. E o Senhor, eu sentia muito que ele ia ter uma cunhada, né? Cunhada e irmã dele, que ele teria uma irmã, e ele tem um irmão e uma irmã. E foi interessante, gente, que quando Deus começou a confirmar, sabe? Deus começou a fazer coisa muito sobrenatural na nossa vida. O Fabiano já amava a oração, ele já ia no ministério de intercessão. E eu também, então assim, a gente foi vendo, e ele também já estava há uns anos esperando em Deus, né? Uma esposa. E eu, falando nessa linha de caderno de oração, esse caderno aqui, ele me marcou muito, porque eu comecei, deixa eu ver onde que eu posicionei aqui. Porque eu comecei a registrar muita coisa que Deus estava fazendo dessa época. Porque já que estava tantos anos orando, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor faça. Deixa eu só me localizar aqui. Eu quero que o Senhor faça, a caneta está nas suas mãos, então é a sua história. E aí, gente, tem mais um outro desse. Eu comecei a registrar tudo, olha, quando a gente começou a conversar, sabe? Coisa assim que Deus foi confirmando. Tanta coisa que foi acontecendo, estava lá na carta. O primeiro presente que o Fabiano me deu, um dos itens da carta, eu pedi que eu fosse surpreendida com rosas vermelhas. Foi o primeiro presente que o Fabiano me deu. Aqui eu xeroquei o cartão e registrei nesse caderno. E ele falou, né, que a moça da floricultura fala, não, tem essa rosa nude, né, esse tom aqui. Aí ele fala, não, eu sentia que tinha que ser vermelha. E era um dos itens da carta, Senhor, que o meu amado me surpreenda com rosas vermelhas. Então assim, sabe, Deus foi fazendo muita coisa linda e a gente foi registrando tudo que o Senhor estava fazendo, né? Que são muitas cartas que o Fabiano mandava e ele trabalhava em outra cidade, gente. Um dia ele chegou com um chandelle pra mim, mas, gente, é um negócio tão simples, mas me marcou tanto, um chandelle com cartão, que eu colei o papel aqui. Então, sabe, tá tudo, eu fui registrando tudo. E Deus, ele foi fazendo pra nós uma história de amor, mas tão linda, com tantos detalhes. O dia que eu conheci a mãe dele, né, minha sogra, ele falou assim, mãe, né, a gente já tava quase namorando, eu tô orando, eu tô conhecendo uma moça, tal, né, Deus tem confirmado, tal, que é ela. Ele falou assim, começou a conversar com a mãe dele, e ela nunca tinha me visto. E ela falou assim pra ele, Fabiano, quando vocês estiverem casados, coloca alguém pra ajudar ela na casa, para que ela não se canse. Gente, ela nunca tinha me visto. Ela só viu uma foto e ela
ela falou isso, né? Aquilo me marcou muito. Eu falei, meu Deus, como alguém que nunca me viu, ela já estava profetizando assim em casamento. E quando eu conheci ela, gente, foi emocionante. Porque a oração gera intimidade por quem se ora. Então foi como se fosse alguém que eu conhecia há muito tempo. Parecia que eu já conhecia ela há muito tempo. E Deus gerou esse relacionamento de amor. Porque foi muito gerado em oração. Então a gente teve muita confirmação do Senhor nesse período da espera. Deus, assim, Ele foi fazendo coisas sobrenaturais, né? A gente fez tudo certinho. Teve a bênção dos nossos pastores, dos nossos discipuladores, dos meus pais, né? É muito importante a gente ter bênção dos pais. E eu tinha ido numa conferência em Junqueirópolis, na igreja do pastor Jeter. Eu fui com a Maria, que na época ela era minha discipuladora. E enquanto eu estava lá buscando o Senhor, eu lembro que ainda falei, Senhor, o Senhor está confirmando de todas as formas que é o Fabiano que o Senhor tem. Mas continua, né, falando, confirma no coração dos meus pais também. E os meus pais, gente, eu tava lá na conferência pra voltar, meus pais chamaram o Fabiano pra jantar fora. Olha que coisa mais linda. Acabou o culto, chamaram ele pra jantar, né? Ele já tinha tido naquela semana a bênção do pastor Domingos, nosso pastor de jovens, discipuladores. Aí meus pais conversaram com ele, porque ele estava frequentando a minha casa com um grupo de amigos nossos, assim. Então meus pais já estavam conhecendo ele, né? E aí meus pais conversaram com ele e nos abençoaram. Né, abençoaram o nosso relacionamento. E eu estava numa conferência que falava sobre mulher virtuosa. Então o Senhor me ensinou muito, sabe? Descansa na minha presença, né? Busca ser quem eu te criei para ser, que eu vou fazer todas as coisas. E aí na volta ele me ligou, eu falei, como assim? Meus pais te chamaram para jantar. Eu achei aquilo muito, muito incrível, assim, a forma como o Senhor foi trabalhando. Aí nós começamos a namorar, né? Dia 8 de março, agora você vai fazer 10 anos de namoro, né? Que nós nos casamos no ano seguinte. E aí nós tivemos um namoro em santidade, buscando o Senhor, né? Tem muitos registros aqui que Deus confirmou daqueles anos da espera. E quando chegou o nosso período assim de noivado, de marcar data, gente, Deus, Ele fez muitas coisas sobrenaturais. A gente ganhou muitos presentes, assim. A lua de mel num hotel em Campos do Jordão, que é um castelo, numa montanha, que a gente até voltou lá ano passado para visitar, até chorei agradecendo ao Senhor. O Senhor deu essa aliança, né? Foi uma pessoa, uma aluna, ela é da nossa igreja, ela é professora universitária, eu fui dar aula para ela. Eu só comentei, olha, a gente foi ver aliança e tal. Aí no meio da aula, mas qual o valor dessa aliança? E eu achei chato assim falar, né? Aí na terceira vez que ela falou, aí eu falei o valor, e ela abriu a bolsa, tirou um talão de cheque, né? Isso era lá de 2015 para 2016. Fez um cheque assim e falou assim, olha, Jesus está falando para te dar essa aliança. Eu falei, meu, sabe coisas assim surpreendentes que o Senhor fez? Tem uma lista de coisas surpreendentes que o Senhor fez. Então o Senhor estava falando, vocês foram fiéis, eu vou ser fiel, eu vou honrar tudo que vocês estão gerando em oração, em santidade. A gente teve muitos presentes sobrenaturais, né? O vestido de noiva, a maquiagem, foi com uma maquiadora que eu queria fazer na época, ela nem maquiava mais noiva, e Deus fez assim, de um jeito que eu ganhei a maquiagem dela de presente. Tem uma lista de coisas sobrenaturais que o Senhor fez na nossa vida. E dessas cartas, né, Deus deu uma ideia. Aí eu fiz quem fez o vídeo para nós gravou um vídeo surpresa naquele laguinho lá do Aquários, perto do shopping, contando essa história, contando das cartas, lendo trechos das cartas, né, com algumas amigas, a gente orou. E no vídeo falava, né, que o Fabiano pudesse receber essa carta que eu fiz para Deus, essas cartas, assim como essas orações foram recebidas no céu. Então aí entraram essas amigas, né, com essa carta e essas outras, e ele recebeu essas cartas na igreja, né? Ele ficou bem emocionado com o vídeo. Aí depois disso tocou chofar, o meu pai saiu, pediu pro meu pai ficar no altar, eu queria que ele visse tudo. Ele saiu do altar e me buscou, e só depois que eu entrei. E assim, o nosso casamento a gente tem consagrado ao Senhor, né? Para que seja um testemunho vivo, que Jesus é fiel, que Ele atende oração. E na nossa lua de mel, quando o Fabiano foi ler essas cartas, né, eu lembro que ele foi na sacada desse hotel, e eu estava lá em cima no quarto, mas aí eu comecei a escutar ele chorar muito, mas ele chorava assim de soluçar. Meu Deus, o que aconteceu? Eu desci a escada correndo, falei, o que aconteceu? E ele estava lá chorando de pingar, falando o quanto ele sentiu o amor de Deus pela vida dele.
tinha carta de 2012, 2013, 2014, de muitos anos, assim, daqueles anos na espera. E assim, foi um momento muito forte que a gente teve, a gente se abraçou, chorou muito, né? Porque a gente viu o quanto Deus é fiel, né? O quanto a gente pode confiar, que Ele pode preparar, né, um relacionamento para nós, o quanto Ele está no controle. Então, assim, foi um pouco do que o Senhor fez dessa primeira parte aqui. Agora eu estou chegando em oração a segunda parte dos filhos. Que lindo, gente. Inclusive, tem até uma pergunta aqui sobre que você está falando do seu esposo. Hoje, no seu casamento, qual a sua maior linguagem de amor com o seu esposo? A minha linguagem de amor com ele, acho que seria palavras de encorajamento. Acho que essa e acho que toque físico, assim, também. Mas o Fabiano brinca comigo. A minha linguagem sempre foi essa também, né? Palavras, toque físico, né? É muito bom uma pessoa carinhosa com a gente, mas ele brinca e fala, amor, depois que a gente casou, sua linguagem se tornou atos de serviço, né? Porque ele brinca comigo, que é uma bênção, assim, quando o marido ajuda a gente, né? Em algumas coisas, e ele é uma bênção. Então, normalmente ele acorda até antes de mim, já faz o café, né? Às vezes ele já acorda, geralmente a gente deixa a louça lavada, mas se tem, ele me ajuda ali com a louça, com as coisas, né? Então ele brinca comigo. Aí meninos, se recebendo da parte de Deus, os noivos aqui de plantão. Vamos sentar o Fabiano com eles também pra conversar. É muito linda essa parceria do casal, né? E o Fabiano, ele conta assim, nós estávamos na segunda semana de casados, né? E ele estava no lugar secreto. Foi algo até muito lindo, assim, que a gente buscou honrar Jesus na nossa casa. Não tinha chegado geladeira, não tinha chegado sofá, mas a gente já quis comprar um tapete de oração. E a gente montou um quarto de oração, né? Um lugar para que Jesus estivesse na nossa casa. Porque às vezes a gente tem sala de jantar, tem sala de visita, tem tantos ambientes e não tem um lugar para Jesus preparado. Então a gente quis que Jesus se sentisse amado, bem recebido, né? Que ele tivesse um lugar para ele, como era a casa de Betânia, lá com Lázaro, Maria e Marta. E o Fabiano estava orando ali, né? No lugar de oração, o Senhor consagrando o nosso casamento, falando, Senhor, nos dê vidas, né? Orando por vidas. Na época nós éramos supervisores de célula. E aí ele conta que o Espírito Santo começou a se mover nele. Vai na cozinha, corta a fruta, pega a torrada, passa a Nutella. Aí ele montou uma bandeja de café da manhã. Aí ele falou que nisso ele já estava lá orando em língua, já estava chorando. E o Espírito Santo falou assim para ele, você quer cuidar de vidas? Então primeiro você vai cuidar da vida da sua esposa. Porque o casamento é o primeiro ministério. Não, isso foi muito forte. Aí ele chegou lá no quarto, né? Eu acordei, assim, ele tava chorando muito. Chorando. Bom dia! Foi um bom dia meio diferenciado. Com a bandeja. Ele falou, amor, o que aconteceu? Aí ele pegou a bandeja ali e tal, aí me contou, o Espírito Santo falou, né, que eu quero cuidar de vida, você é a primeira vida que eu tenho que cuidar e tal. Então nos marcou muito, assim, aquela experiência, né? E sabe, meninas, assim, algo que eu louvo tanto a Deus, porque eu fiquei tantos anos, né, gerando um homem de oração, e assim, o Senhor colocou uma chama no coração do Fabiano, né? Muito antes da gente ter sido ordenado ministro, depois de ter sido ordenado pastor, muito antes disso, assim, ele trabalhava em outra cidade, e quantas vezes ele parava o carro na estrada, ele começava a orar, a glória do Senhor vinha sobre o carro, né? E eu dirigia orando, e ele parava o carro. Então, assim, tantas experiências com o Senhor, né? No nosso lugar de oração, assim, uma vez Deus abriu minha visão, eu fui mostrar, era o primeiro lugar que a gente morou, o primeiro apartamento. Eu falei pra ela, amiga, aqui vai ser o nosso lugar de oração. Gente, passou uma tocha de fogo assim na janela, que eu falei pra ela, você viu? Eu corri na janela pra ver, né? Aquela tocha de fogo. E o Senhor falou, eu só tô falando que eu vou estar aqui nesse lugar. Então, assim, a gente teve muitos marcos, né? Teve um que o Espírito Santo lembrou, que na sacada do nosso apartamento, né? Foi bem no começo do casamento. Quando a gente chegou, gente, tinha um formato assim, ó, na janela, como se tivesse, parecia um formato de uma pomba, mas assim, sabe, cada gominho de pena. Mas assim, foi um negócio perfeito, que não teria como ficar um pássaro. O pássaro teve que ficar umas 3 horas ali pra pegar a poeirinha Mas foi um negócio muito forte, a gente ficava olhando, né? Batia claridade, fazia um formato assim, de uma pomba, assim, com as asas abertas. Senhor, o que o Senhor está querendo falar com a gente, né? E o Senhor começou a falar que eu habito nessa casa,
eu estou aqui porque vocês estão me buscando, né? Eu sou bem-vindo aqui nesse lugar. E ficou por alguns dias e da mesma forma como apareceu, sumiu. Então assim, o Senhor fez muitas manifestações físicas, sabe? Pra mostrar que ele estava ali com a gente. E Deus, assim, cada vez que eu vejo o Fabiano buscando o Senhor, né, ele com essa chama que ele tem, que Deus colocou nele, aí hoje, né, lidera o ministério de intercessão, a gente pastoreia a família verde, cuida de vidas, a gente vê que tanta coisa que a gente vive é fruto de oração. Só que do mesmo modo também é verdade, e quanta coisa a gente pode deixar de viver por não ter gerado em oração. Então, essa outra parte a gente tem que pensar, né? A gente vive tanto que a gente gera, mas é aquilo que a gente deixa de orar. A gente também vai deixar de viver tanta coisa que Deus tem, porque a gente não está se alinhando àquilo que Ele tem. Então, assim, isso nos marca muito. Tudo que a gente quer viver, a gente precisa gerar em oração. Não tem como a gente viver algo que a gente não gerou em oração, porque é a forma como Deus escolheu atuar na terra, né? Sempre em parceria com a gente. Sim. Ai, gente. Só uma pergunta. Eu tô falando muito, né? Não, pode falar. Desculpa se for um pouquinho invasiva, mas você falou bastante esse quarto de oração. Eu queria muito saber como que ele é, como que você fez ele, assim? Sim. Eu foto dele que eu... Legal. Você achou legal? A gente coloca... Nós temos um tapete, né? Um tapete vermelho. Tapete bem grande até, né? Ele tem 1,5 m por 1,40 m por 2. Então tem esse tapete. Aí a gente tem uma cruz, né? Uma cruz com LED. Então é um lugar que a gente ora. Aí tem uma mesinha que a gente coloca os livros e também uma escrivaninha. Então ele é assim. Aí tem uma cortina prateada, que eu posso um dia tirar uma foto e marcar vocês depois. Posso fazer um vídeo lá e marcar vocês. Mas é um lugar que foi preparado para Jesus, né? Mas nem sempre, assim, o meu lugar de oração foi um lugar grande, assim. Porque enquanto solteira, meus pais reformaram uma casa numa época e eu fiquei no quarto que era deles. Então o meu lugar de oração foi o banheiro do quarto. Né? Eu brinco que era o banheiro secreto, né? Tem o quarto secreto. Então o meu tapete era pequeno, assim, sabe? Um tapete pequenininho que eu deixava embaixo da pia. Aí nesse lugar secreto de solteira ficava o tapete, eu deixava uma Bíblia e uma mirra. E muitas experiências eu tive com Deus naquele banheiro, porque até hoje eu gosto de olhar em banheiro. Então muitas, sabe? De passar madrugadas ali com Jesus, apertadinho ali, mas quando o Senhor vem, Ele encontra o nosso coração. Teve até, Helena, uma oração assim que me marcou muito. Foi no dia 25 de agosto de 2016, na véspera do meu casamento. Né? Eu me casei com 28 anos. E o Espírito Santo me levou a fazer uma oração de entrega, sabe? Entregando aqueles 28 anos de solteiro. Aí eu comecei a falar, Senhor, eu te entrego tudo que eu fiz até hoje de servir, cada célula, cada discipulado, cuidando de vidas, orando. Aí foi passando um filme na minha cabeça, eu fui entregando ao Senhor. Entrego essa estação da minha vida, porque a partir de amanhã eu vou te servir como uma mulher casada, não mais como um solteiro. Gente, mas pensa numa pessoa que chorou nessa oração, mas foi tão forte, foi passando um filme da vida. E à medida que eu fui entregando, eu comecei a sentir tanto o Espírito Santo. Foi um dos dias que ele mais veio sobre aquele banheiro. Eu senti tanto a presença dele, assim, que o meu corpo tremia, como se tivesse ondas, assim, sabe, choque no corpo. E eu senti ele falando, eu estou recebendo tudo que foi feito por mim nesses anos. Nós tivemos um namoro em santidade, né? Eu me casei virgem, entreguei essa área ao Senhor. E assim, eu senti que Deus recebeu, sabe? Foi muito lindo aquele momento de entregar aquele ciclo. A gente precisa entregar ciclos, né? E agora a gente tem orado, assim, gerado em oração um casal de gêmeos, né? A Maísa e o Daniel. Teve um dia que o Senhor começou a falar comigo, eu comecei a pensar. Um dia os meus filhos vão perguntar, mamãe, você orou tanto pelo papai, você gerou tanto em oração, o que você fez por nós? Eu falei, nossa, é verdade. Aí gerou no meu coração, aquilo que você fez pelo Fabiano, faz por eles. Aí eu fiz uma carta para Deus, pedindo os filhos, né? A Maísa e o Daniel. Então eu tenho pedido ao Senhor há alguns anos, né? Que Ele nos presenteie com um casal de gêmeos. Eu falo, Jesus, eu quero preparar 2 para o Senhor ao mesmo tempo. Ensinar os 2 a orar, ensinar os 2 a comer, ensinar os 2 a amar a sua casa.
E aí, gente, nesse tempo da espera agora, né? Agora, esse aqui é um dos cadernos de oração que a gente estava fazendo para eles. Então aqui, ó, esse aqui foi do ano, comecei a fazer ano passado. Então a gente vai escrevendo, olha, tem oração profética, tem oração bem específica aqui, olha, para Maísa, tem oração específica aqui para o Daniel, com versículos, porque eu creio que no céu eles já existem, né? Só que está chegando o momento do Senhor trazê-los. Eles já foram gerados no coração de Deus. Então a gente está gerando em oração. Então nesses últimos anos, né, tem jejum pela vida deles, tem algumas consagrações que eu estou, né, para consagrar o ventre, gerando em oração um casal de filhos que vão amar o Senhor, amar estar na casa dele. Então agora está sendo gerado. Tem a primeira Bíblia deles que a gente já comprou há alguns anos, né? Então já tem um recado para eles escrito. Então a gente está gerando agora, né, filhos. Então eu tenho falado, Senhor, né, eu tô olhando, já te entregando essa estação, né, de casada sem os filhos, esperando que o Senhor faça agora, né, essa outra estação da nossa vida. Mas o lugar de oração, voltando a ele, né, pode ser às vezes no fundo da casa, pode ser no próprio quarto. Eu gosto muito de orar em tapete, né, ter um tapetinho, um lugar ali que você ora, que você passa um tempo com Jesus. Tem gente que ora na sala, às vezes espera todo mundo dormir e vai passar um tempo com Jesus, ou espera, ou ao contrário, acorda mais cedo, que seria até melhor, né? E vai passar um tempo lá com Jesus. Mas é só você escolher um lugar e convidar Jesus para estar, ele estará. O lugar secreto, ele é um lugar vivo, né? Teve uma vez que a gente hospedou uma tia de Curitiba, essa mesma que Deus usou nesse coração, e ela ficou um mês lá em casa, né? Ela e as minhas primas. E ela ficou nesse quarto. Então, por um mês, eu lembro até hoje, eu tirando meu tapete ali pra, ai Senhor, vou ficar um mês sem orar aqui nesse lugar. Fui orar lá no quintal, fui orar lá no beiro do fundo. Enfim, né, fui orar em outros lugares. E quando estava terminando o prazo dela voltar para Curitiba, ela me chamou, ela falou assim, Mari, me fala uma coisa, o que acontece? O que tem nesse banheiro? O que acontece? Porque nesses dias, falou, todos os dias eu ia tomar banho, me vinha uma vontade de orar, e eu abaixava essa tampa do vaso e ficava sentada aqui orando, o que tem nesse banheiro? E eu comecei a dar risada, falei, tia Lu, porque esse banheiro é o meu lugar de oração. Assim como o Espírito Santo, né, me atraía aqui todos os dias para estar nesse lugar diante do Senhor, Ele também te atraiu para orar, para estar com Ele. Então, nossa, aquilo me marcou muito. O quanto o lugar secreto ele é vivo, ele é real, um lugar que você consagra, né? O Bill Johnson fala, sempre em um quarto de oração com a porta fechada, há um céu aberto. Então a gente fecha a porta da terra, mas as janelas do céu, as portas do céu se abrem. E Deus, Ele olha para nós para ouvir o seu filho, a sua filha, que parou tudo na terra, para querer ouvir o que Deus tem para falar. Então é um lugar totalmente real. Glória a Deus. Tem mais alguma pergunta? Gente do céu, eu tô assim, extasiada, Senhor. Glória a Deus. Bom, eu tenho uma aqui para falar um pouco na nossa casa, na nossa igreja. Você é líder no Ministério de Intercessão, né? E tem uma pergunta aqui, ela fala assim, ó, o Ministério de Intercessão, sendo ele a base da nossa igreja, né, dentre todos os ministérios, como você faz para conduzir as pessoas a entenderem a profundidade disso, mas também a parte racional disso, de que assim, a oração ela é a base daqui da igreja, ela é o fundamento da igreja, né? E não as pessoas estarem ali só por emoção, mas porque assim, você ora com razão e você ora com emoção também, obviamente. Mas como conciliar isso tudo e passar isso para as pessoas do Ministério de Intercessão? Amém. Muito boa essa pergunta, muito legal. Nós temos assim vários horários de oração durante a semana, né? Tem alguns dias que o Fabiano vai nas madrugadas orar com os homens. Quarta de manhã nós também temos uma oração com as mulheres, sempre antes dos cultos. E desde agosto nós, né, oficialmente no Templo Novo começamos a torre de oração, que é um sonho, né, que nós possamos ter 24 horas de oração. E algo assim, Nai, que a gente faz muito é orar para que o Espírito Santo desperte intercessores, para que o Senhor desperte homens e mulheres. E todos esses que têm caminhado com a gente, o que nós temos falado muito é oração bíblica. É nós nos alinharmos àquilo que o céu quer fazer na terra.
Então nós, através da oração, nós nos tornamos parceiros de Deus. Então, eu vou orar pelo Brasil. O que Deus fala? Por exemplo, Salmo 2,8: pede-me e eu te darei as nações por herança. Então a gente declara a palavra e ora em parceria. Abacuque 2,14, né? A gente coloca o nome da nossa cidade. Marília se encherá do conhecimento, da glória de Deus. Senhor, a tua palavra diz, então enche a nossa cidade com a sua glória. Quando nós vamos nos alinhando aquilo que é promessa de Deus, aquilo que Deus prometeu fazer, e nós como intercessores, nós temos o privilégio de fazer parte da obra do céu na terra, o Espírito Santo vai engajando o nosso coração. E a gente vai falando muito isso com eles, que é um privilégio nós fazermos parte daquilo que o céu quer fazer na terra. Deus poderia mandar os seus anjos e fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu nos inserir naquilo que Ele vai fazer. Então a gente tenta trazer muito essa consciência do que a palavra fala, né? Em Apocalipse 5:8 fala que no céu as orações elas não param de chegar. E no céu existe adoração 24 horas e as nossas orações que chegam como incenso em taças de ouro. Então, quando a gente se engaja na oração na terra, o céu vai receber oração. Então, no céu não para. Deus é adorado, Ele recebe oração. Deus é adorado, Ele recebe oração. Quando nós nos engajamos em adorar e em orar, nós estamos fazendo parte daquilo que está acontecendo no céu. Então, a gente tenta falar muito sobre isso, né? E Deus, Ele tem gerado muito comprometimento nas pessoas, delas entenderem, né, que eu entrei nesse lugar para orar, eu estou aqui como um parceiro de Deus. Então é muito grande o que a gente está fazendo. Você está sozinho, ninguém está te vendo, mas o céu está vendo. Nós estamos concordando com o que Deus prometeu fazer e Ele vai liberar poder sobre a terra. E todo movimento de oração constante, ele resultou em avivamento. A gente olha as histórias dos avivamentos, todos tiveram reuniões de oração. Então a gente tem orado muito por isso, por avivamento, para que o céu se manifeste. Nós também gravamos aulas, né, sobre oração naquela plataforma da igreja do VP College. Então a gente já gravou 2 módulos de intercessão. Estamos também com uma turma domingo de manhã sobre oração e avivamento. Então a pessoa passa lá com a gente 2 meses, né? 8 aulas, 8 semanas. Então é uma forma da igreja também começar a aprender mais sobre oração, sobre o lugar secreto, né, sobre esse lugar de intimidade e daquilo que a gente se engaja com Deus na terra. Então quando a gente tem essa consciência, eu sou parceiro de Deus, eu estou andando na rua da cidade, mas eu já posso profetizar, eu posso declarar, venha o teu reino, Marília do Senhor, Salmo 24 diz, do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam, Marília do Senhor, o Brasil é do Senhor. A gente começa a declarar o que Deus está dizendo na sua palavra, então isso muda tudo. A gente começa a orar de maneira racional, em concordância com as Escrituras e sentindo o Espírito Santo. Se a gente chorou, se não chorou, a gente está engajado no que Deus prometeu fazer. Então é uma oração eficaz, que essa é a oração mais eficaz que tem, quando nós oramos a palavra, quando nós nos alinhamos àquilo que está no coração de Deus. Amém. Não sei se você respondeu assim? Sim, sim. Você... Muito bom. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa? Aproveitem o momento de vocês. A gente quer fazer mais uma. Sim. Essa daqui, eu pensei tanto em mim quanto na Giovana, mas também na Nayara, claro, porque ela mora sozinha. Como construir, assim, um lar de adoração ao Senhor? Uma casa assim voltada para o Senhor, sabe? Porque eu sei que a pastora Rosângela, eu descobri esses dias, ela sempre deixa um louvor tocando na casa dela, o dia inteiro ela deixa lá. E eu falei assim, como a Maria é líder de intercessão, né? Quero muito saber como construir um lar de adoração ao Senhor, de adoração a Ele. Amém. Eu sou dessa linha também, de deixar louvor. de deixar louvor tocando. A nossa casa, né, ela pode ser um pedaço do céu na terra. O que tem no céu? A adoração e as nossas orações que chegam. Então eu gosto muito também de deixar louvores tocando na casa. Principalmente louvores que declaram a santidade do Senhor, como Agnus Dei, que Ele é santo, digno é o Cordeiro. Então, constantemente a gente também busca deixar um ambiente de adoração, com louvores tocando. Mas também a forma como a gente vive é uma adoração ao Senhor. Quando a gente está cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, isso é uma adoração ao Senhor. Então, nós temos que pensar assim, quando os olhos do Senhor passarem sobre a terra e o Senhor olhar para a minha casa, o que Ele quer encontrar na minha casa?
Se Deus habita em meio aos louvores, Ele não habita em meio às brigas. Ele não habita em meio à reclamação, à murmuração. Mas se a gente quer construir um ambiente que o Senhor ame estar, nós precisamos adorar o seu nome, declarar a sua palavra, amar as pessoas da nossa casa. Quando nós estamos arrumando a nossa cama, nós estamos adorando o Senhor. Quando nós estamos preparando uma janta, uma comida, cuidando do nosso lar, em todo momento a gente pode estar falando com Jesus. Jesus, essa cozinha é sua, seja bem-vindo, essa casa é sua, né? Se faz presente. Às vezes tem alguns momentos que a gente vai um dia a casa que eu abro até a porta, Senhor, seja bem-vindo, né? Declarando o Salmo 24, que se abram os portais eternos para que entre o Rei da Glória. O Senhor é bem-vindo nessa casa. Quando a gente acorda, bom dia, Espírito Santo, esse dia é seu, a nossa casa é do Senhor. Quando você é muito convidada para estar num lugar, você chega, você não se sente bem recebido? Hoje eu me senti muito bem recebida aqui por vocês. Então, assim, é um lugar que dá vontade de voltar, porque eu fui muito bem recebida. Quando a gente recebe o Senhor diariamente, todos os dias, é um lugar de adoração, um lugar que Ele vai se sentir amado. Posso até dar um exemplo? Claro. Quando nós namorávamos, né, eu e o Fabiano, em 2015, nós dois começamos a tomar café com Jesus, né? Então, o Fabiano, na época, na casa dele e eu na minha casa. E teve um dia, né, a gente combinou de fazer uma vigília, né? Ele na casa dele e eu na minha casa. Então ele ficou até as 6 da manhã orando e eu fiquei até as 3, aí eu fui dormir. Aí umas 9 horas eu fui tomar café. Então eu lembro que eu sentei, né, na mesa da cozinha, puxei uma cadeira para Jesus, tinha um fundo musical tocando, e eu coloquei café, né, para Jesus e na minha xícara. E eu estava ali falando com ele, né, que eu amava, conversando com Jesus e passando manteiga assim na torrada, sabe aquela antiga torrada da Balduco, o tempo que era quadrado? E falando ali com Deus. Aí, gente, de repente, quando eu olhei aquela espátula, aquela faquinha, tinha um coração dentro da manteiga. Mas era um coração muito perfeito, a pontinha dele era levemente inclinada assim pro lado esquerdo. Eu parei tudo, eu comecei a chorar, eu falei, Jesus, eu também te amo. Eu fiz um coração pra ele. Minha mãe tava no quarto dela, eu falei, mãe, Jesus tá aqui na cozinha. Mas era um coração muito perfeito. O formato da torrada não era compatível, nem eu passei nas bordas da torrada, eu passei em cima. Sabe, não teria como alguém ter feito aquele coração, a não ser o Senhor. E no tempo que, se fosse um homem fazendo, ia demorar para fazer a perfeição que estava. E eu congelei aquela faca por algumas semanas. Cada pessoa que ia na célula em casa falava, olha, Jesus tomou café comigo aqui, Ele quer estar na sua casa. O meu pai, quando viu, ficou emocionado, assim, porque era muito perfeito o coração. E nós começamos a criar esse hábito, né, de tomar café com Jesus. E no nosso casamento a gente faz isso, a gente convida Jesus. E tantas vezes nós fomos tirar a xícara de Jesus e o café tinha diminuído. Algumas vezes o café já diminuiu quase metade da xícara, porque fica aquela marquinha inicial, né? Ele nem precisava fazer isso, porque Ele disse que estaria conosco. Mas quando Ele toca o nosso mundo físico, é como se Ele frisasse, eu tô aqui, eu te amo. E gente, tantas vezes, quando a gente ia tirar a nossa xícara, aparecia, sabe aquele fundinho de café com leite? Quando eu ia tirar, voltava na mesa, tinha um formato de coração. Mas sabe, é um coração perfeito. Quando Ele faz, eu paro tudo e falo, Senhor, eu te amo. Esse ano, acho que foi a primeira semana do ano, Ele fez um coração assim. Quando nós voltamos de viagem, uma xicrinha que eu trouxe lá de Campos do Jordão, Ele fez um coração que quando eu fui tirar, eu fiquei dias, eu nem lavei aquela xícara. Não, porque eu ficava maravilhada com a perfeição do coração que Ele tinha feito. Ele já deu a maior expressão de amor na cruz por nós. Mas quando Ele marca o nosso mundo físico, Ele quer ressaltar o quanto Ele nos ama, né? E assim, passamos por inúmeras experiências assim, com o coração. Às vezes de fazer um ovo, surgiu um coração no meio do ovo, no meio do alho. E teve muitos faces, né, que o Senhor deu assim, a alegria, a honra de ministrar, de ter compartilhado, né, mostrar fotos desses corações. Inclusive no meu. De vocês. E, gente, do ano passado pra cá, eu acho que pelo menos umas 30 pessoas mandaram fotos de coração que Jesus tinha feito. Então, moças e mulheres, ontem teve uma na igreja que veio contar, que entenderam isso, que Jesus quer ter um relacionamento. Então elas passaram a convidar Jesus para se assentar na sua mesa, né, para estar com elas, e Jesus começou a fazer manifestações físicas da presença dele, porque Ele está vivo, Ele é real. Eu tenho aqui
uma xícara. Esse daqui faz anos já, que esse eu não lavei, né? A gente vai tirar uma fotinha e colocar pra vocês. Se quiser eu marco uns corações, eu marco vocês. Tá. Esse daqui, essa foto é muito perfeita, quando Jesus fez. Isso aqui eu acabei não lavando, vou deixar guardado como um memorial, assim, de um dia que Jesus fisicamente se manifestou. Então, assim, Ele nos ama, Ele quer tocar o nosso cotidiano. É a forma dele falar comigo, assim, Mari, eu te amo, né? Eu quero dizer que eu tô aqui. E cada pessoa que Ele fez corações depois, eu recebi muitos testemunhos, assim, de mulheres que falaram, não, eu não acreditei na hora quando eu ouvi, mas eu passei a convidar Jesus para estar na minha casa, para estar na minha cozinha. E um dia Ele fez um coração, então eu já recebi foto. Folha em formato de coração. Omelete, a pessoa fez um omelete, deixou na frigideira, quando voltou para buscar, para virar, estava em formato de coração. Discípulos, pessoas da igreja, de outras cidades, né? Coração em café, inúmeras possibilidades de coração. E assim, Jesus, ele só está querendo falar para nós, eu amo vocês, eu quero estar com vocês, né? E assim, gente, algo que eu queria falar, né? Às vezes tem pessoas que vão ouvir, às vezes você está nessa trajetória de esperar algo em Deus, né? E às vezes a gente desanima nessa trajetória, mas a gente não pode desanimar, né? Deus, ele usa pessoas para nos fortalecer. Agora que nós estamos no tempo da espera, né? Da Maísa e do Daniel, nas últimas semanas, principalmente, tem vindo muitas pessoas, olha, eu tive sonho que você estava grávida, né? Eu tive visão. Às vezes chega gente na igreja com presente físico, né? Esses dias foi uma irmã, ela chegou, me deu, olha que lindinho, olha, esses sapatinhos. Falou, olha, Jesus falou para te entregar, tinha vários em casa, tem lacinho, tem roupinha, tem um body branco que uma moça da intercessão um dia falou assim, olha, Mário, eu estava orando por você e Jesus falou para eu te dar. Né? E isso não é de agora, isso já faz alguns anos. Cada vez que o Senhor faz isso, é como se Ele falasse, permaneça, não olha para a direita e para a esquerda, vai naquilo que eu te falei, né? Olha para mim, não desanima. Então, às vezes alguém que vai escutar depois desse podcast, né? Se você estiver nesse tempo da espera, de esperar algo no Senhor, não desanime, não pare no meio do caminho, né? Deus, ele pode usar pessoas para fortalecer a nossa fé, e Ele faz isso, né? Pessoas que têm sonhos, que têm visões, ou que vêm às vezes com presentes físicos para falar que Deus está ouvindo, que Deus está fazendo, né? E Ele é fiel para cumprir. E na hora certa, tudo aquilo que a gente confiar nele, né? A palavra fala que desde a antiguidade não se ouviu falar de um Deus como o Senhor, que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam, né? Então acho que foi um pouquinho do que Deus está fazendo e da parte agora assim que a gente está gerando também em oração. A gente vai te trazer depois para contar o testemunho dos filhos. Com certeza. Quantos filhos? Amém, eu creio, Sim, gente, sim. que Deus ele é fiel. Ai, nossa, a gente tá maravilhada de verdade mesmo de receber aqui. E a gente queria fazer uma brincadeira com você agora. Uma brincadeira bem legal. 3 cada, pode ser? Você começa, Helena? É assim, é bem tranquilo. A gente vai falar uma palavra, vamos supor, família. Aí você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá. Tipo, família, amor. Primeira coisa, tá bom? Aí. Pode ser uma frase ou só uma palavra? Pode ser também. Tá. Pode ser, tá bom? Helena, você começa? Tá. Meu Deus, flor? Flor. A pera! Flor, amo. Tem que falar, né? Apaga essa quarta parte. Tá bom, vai. Espírito Santo. Meu melhor amigo. Um sonho. Conhecer Paris. Um sonho já realizado. Estar casada. Eu agora. Um livro, Um livro. Quando Deus escreve sua história de amor. uma música Yeshua. e música favorita. Vou falar mais uma, então. Pode morar aqui. Eu já tinha falado? Já? Ai, gente, não prestei atenção. Tá. Foi? Aham. Fabiano. Ai, meu presente de Deus. Presente de Deus. Seus pais. Fundamentais. Igreja. Amo demais. A segunda casa. Acho que foi. Vou falar só mais uma. Ministério de Intercessão. Eu tava pensando nisso, ainda bem que você falou.
Ai, gente, eu amo demais. É até difícil encontrar uma palavra, mas acho que meu propósito na Terra. Na Terra, glória a Deus. Mari, a gente queria agradecer, né, por você ter se disponibilizado para vir, para estar aqui com a gente. Foi um tempo muito precioso. Eu acredito que as meninas também receberam muito da parte de Deus. E assim, sério, aquilo que Deus tinha falado comigo mais cedo, de que seria um presente pra nós, acho que se cumpriu, porque pelo menos pra mim foi maravilhoso. Eu aprendi muito. Deus usou muito sua vida pra falar no meu coração. Eu espero que você de casa tenha realmente recebido da parte de Deus tudo aquilo que Ele falou, que Ele ministrou, e que o Senhor continue fazendo na sua vida, porque a gente quer ouvir a parte 2 do testemunho, né, de mais uma história, né, e que o Senhor continue te usando onde você chegar, e que realmente as pessoas consigam ver mesmo aquilo que a gente consegue sentir através da sua vida, sabe? Que é o Espírito Santo. E obrigada, de verdade mesmo, por ter acreditado no nosso podcast, por estar aqui com a gente. É uma honra, realmente mesmo. A gente honra a presença do Espírito Santo que você carrega, e te receber aqui foi um privilégio, de verdade. Foi um presente. E assim, enquanto você falava, é nítido assim que a gente sente muito a presença de Jesus quando a gente está perto de você. Glória a Deus. Muito mesmo, assim, absurdamente, real e físico. E uma coisa que me chama muita atenção, porque eu sabia um pouco da sua história, mas não sabia tanto assim como hoje, é que você foi muito intencional e você tem uma devoção muito grande, isso inspira muitas pessoas. Você foi muito específica com as cartas, com tudo assim. Eu fico olhando, eu nunca encontrei uma pessoa igual a você, de verdade. Nenhum testemunho se igual ao seu. Então, Seja assim, louvado. eu tenho uma presença assim muito grande na sua vida. É muito forte, de verdade. Muito Glória forte a Deus. Glória a Deus. Sim, eu me inspirei muito também porque a intercessão é um lugar que eu tô começando, né? E através de você só confirmou que realmente é isso que é o propósito de Deus. Então, foi muito bom, me inspirou demais. E com certeza aprendi muito e vou levar muita coisa agora pro meu dia a dia. Sim. Glória a Deus, meninas. Principalmente no secreto, né? Principalmente. Principalmente porque assim, a gente tá sempre na igreja, envolvida com as coisas, a gente ouve muitos testemunhos, muitas coisas. Só que ouvir testemunho da parte de Deus de coisas que você realmente vive, eu acho que é o que faz a diferença, né? E é esse o intuito do podcast, né? Você levar para as pessoas testemunhos reais, né? Vida, né? Vida, literalmente vida. Então, você consegue dentro da sua casa assim construir um ambiente de adoração, um ambiente de oração, de devoção a Deus, né? E é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Eu só queria, assim, antes de agradecer vocês, que eu esqueci de falar essa parte, né? Eu cresci numa casa que Jesus sempre esteve presente, né? Tenho um irmão mais novo, o Eduardo, que é um presente de Deus, toda a nossa família. E nós nunca presenciamos os meus pais brigarem. Então nós crescemos num lar, sabe, de muita paz. E foi uma das coisas que me levou a orar com muita fé, pedindo um casamento assim. Porque eu falei, Senhor, eu cresci num lar onde Jesus sempre esteve presente. Então eu quero ter um lar assim. E quando nós nos casamos, né, um pouquinho antes, quando estávamos preparando tudo para o casamento, quando os convites chegaram, né, nós fizemos um momento especial. Quando o convite chegou, nós escrevemos, né, Espírito Santo, e nós fizemos um momento ali de oração, Fabiana e eu, orando, convidando o Espírito Santo, que a gente queria que ele fosse o primeiro convidado no nosso casamento, mas não só na celebração, né, mas em toda a nossa casa. Nós queríamos que ele se fizesse presente, e até hoje, né, a gente convida ele. Então, assim, marcou totalmente a nossa vida ter convidado Jesus. E ainda que você que está assistindo, né, talvez não tenha crescido num lar assim, nós podemos com Jesus ter um lar assim. Então a presença do Senhor é o que nós mais precisamos na nossa casa, né, e da palavra de Deus. E Deus só está me fazendo lembrar, o Senhor gerou tanto amor pelas Escrituras, né, nas nossas vidas, que no último culto de 2015, nós nos casamos em 2016, eu fui para o altar, dobrei meus joelhos, falei, Senhor, eu te entrego a minha vida. Sabe aquela oração de renúncia que você faz? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, renuncia ao buquê. Aí eu falei, acho que eu tô doida. Aí eu pensei, Senhor, eu entrego minha vida. Aí veio de novo aquela coisa, renuncia ao seu buquê de casamento. Aí eu falei, Senhor. Aí eu falei, meu sonho de entrar com um buquê de rosas vermelhas. Aí eu comecei a lutar com Deus ali, um pouquinho. Aí o Senhor falou algo assim que me marcou muito.
Falou assim, se você entrar no seu casamento com um buquê de flores, em poucos dias aquelas flores vão murchar. Mas se você entrar com a minha palavra, ela permanece para sempre. E que era o maior presente que eu podia dar para meu esposo, era ser uma mulher bíblica. Então eu renunciei o buquê. Foi uma das renúncias que o Senhor levou, porque a nossa jornada com Cristo é marcada por renúncias, né? Então eu renunciei o buquê, e aí uma amiga queria me dar um presente, ela me deu uma Bíblia que tinha flores, então eu entrei com a Bíblia no casamento. Como Deus tirou a rosa vermelha, então mudou toda a decoração, foi tudo nesse tom aqui, ó, nude, esse nude rosé, né? E gente, quando eu olho pra trás, eu falo que foi o melhor presente que a gente poderia ter dado um pro outro, sabe? É buscar o Senhor, é ter vida com Deus, vida na palavra, porque realmente as flores teriam sido bonitas para uma foto, mas e para nossa vida? Então que nunca falte na nossa casa a presença do Senhor e o amor às Escrituras, né? Que eu acho que isso é fundamental para que a gente venha ter uma casa onde o Senhor se faz presente, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Foi um presente do Senhor estar aqui. Eu estou sentindo muito forte a presença do Espírito Santo aqui. E que Ele possa mesmo abençoar vocês, né? Que cada pessoa que vier participar aqui possa liberar palavras, né? Que vão edificar muitas mulheres, muitas vidas. E que Deus, Ele faça infinitamente mais na vida de vocês, né? Ele está vendo o coração de vocês de querer propagar o reino de Deus. Amém. O Senhor surpreenda vocês, que é só o começo do que Ele está fazendo, viu? Amo vocês, foi uma honra estar aqui. Nós amamos você também. Ai, mano, não te apertar. Gente, é isso. A gente espera que você aí de casa tenha sido edificado. E nós não podemos, obviamente, esquecer de agradecer a CW15, que tem sido nosso parceiro da vez aqui, né? Em ceder o espaço pra gente poder estar aqui, levando o evangelho até a sua casa, né? Então, muito obrigada. E se você estiver procurando um lugar para fazer reunião, para poder trabalhar mesmo, aqui é o lugar ideal, viu? A gente vai deixar aqui o arroba deles aqui, ó. Vai lá e já segue eles e é isso, né? É isso. Um beijo, gente. Tchau. Deus abençoe.